Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Mais uma quinta-feira, estamos aqui para mais um programa Umbanda Reino da Paz pela Rádio Mirua. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e também boa noite para a Mãe Priscila, que está aqui comigo. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Palmas, hoje vai sair, né? Tomara. Tomara. Às vezes vocês ouviram aí, é porque deu um probleminha técnico aí nos outros programas, mas acho que agora vai sair as nossas palminhas. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, mais uma vez aqui na Rádio Mirua. Muito feliz de estar aqui. E também boa noite ao nosso sempre convidado, multimediúnico, Rodrigo Muniz. Palmas, obrigado. Essas palmas me emocionam. Essa é melhor. Tímida. Não, mas estamos felizes mais uma vez. Não super mediúnico, mas super falante. Estamos aí. E estamos aqui hoje para falar sobre desenvolvimento mediúnico. E podemos começar falando por como que vocês começaram a desenvolver. Da onde surgiu vocês... Porque tem aquele negócio, né? Joga na corrente, bota branco, fala, incorpora o preto velho e depois nós vemos o que acontece. Te vira aí. Como é que foi o desenvolvimento de vocês? Como é que vocês começaram? Vocês já estavam na Umbanda e aí houve aquele estalo e falou, e aí, o santo pegou? Como é que foi? Não, eu frequentei o espiritismo antes de entrar na Umbanda. Então eu já tinha um contato mais ou menos do que era a espiritualidade através do espiritismo, né? Então não tinha incorporação, né? O espiritismo a gente não incorpora, a gente tem... a gente só sente a energia. Mas o meu desenvolvimento foi meio que isso. Eu fui meio que jogada ali sem entender muitas coisas. O meu terreiro que eu comecei a desenvolver era muito pequeno. E aí não foi mesmo na prática que eu fui... Não fui colocada para dar consulta, nada disso. Mas foi mesmo na prática que eu fui aprendendo a confiar e enfim. Mas eu não tive toda essa preparação que hoje os nossos filhos da nossa casa hoje têm, né? Toda uma preparação antes de começar a incorporação. Eu meio que fui ali, ó, jogada ali no meio e comecei a sentir. Mas você cambonou durante um tempo? Cambonei, tinha os puxadas de desenvolvimento, mas eu fui cambone por muito tempo da minha mãe de santo, aprendi muito. Mas aí cambonava no começo e depois incorporava, era no isso? No final da gira ela fazia a parte do desenvolvimento mediúnico. Não tinha um dia específico para o desenvolvimento, então era no mesmo dia. Então acabava os atendimentos, aí ela fazia aquela puxada do desenvolvimento ali, em uns momentinhos ali do final da gira. E como que funcionava? Era tipo gira de baiano, cambonava e no final puxa baiano? Puxa baiano, gira só Exu. Lá tinha uma doutrina que Exu era só depois que você incorporasse toda a linha da direita, então geralmente demorava um tempo. Exu eu demorei acho que mais de um ano assim para começar a incorporar Exu e Pombagira, quando eu já estava desenvolvendo. A minha primeira entidade que eu comecei a incorporar foi a Cabocla Jurema da Praia, né? Eu conto sempre isso para quem já ouviu a gente no canal, que a Jurema ela veio durante um ano de olhos fechados, não se movimentava, não falava nada. E foi a forma que ela foi me ensinando a ter paciência e a ter disciplina. Então ela foi uma das entidades que mais me ajudaram no período de desenvolvimento. Diferente das outras, a avó Ana, a Clarinha, a Piedade, que vieram já de formas mais de conversar, já vieram conversando, falando, dançando. A Jurema não, ela me ensinou nesses um ano aí a ter paciência, a ter disciplina, que não deveria correr e sim esperar aí que no momento certo ela se mostraria quem ela era. E é isso.
E você começou como no seu desenvolvimento, Rodrigo? Também foi sem joga na corrente? Foi na marra, né? Não teve jeito não. A primeira casa que eu fiz parte, era muito um sistema automático. A gente tinha... A casa funcionava... Era muito intenso, era uma casa maior, atendia por volta de 300, 400 pessoas, até 500 pessoas quando tinha gira de esquerda. A casa começava os trabalhos 7h30, 8 horas, terminava 2, 3 da manhã, gira de esquerda. Era surreal. Mas... Tinha uma aula teórica às quartas-feiras, mas os trabalhos eram toda segunda e toda sexta. Então, até por uma condição natural de o terreiro ter 2 giras na semana, 8 giras no mês, não tinha tempo para desenvolvimento mediúnico, não. O desenvolvimento era durante a gira, o que é muito comum na grande maioria das casas. Para o irmão e para a irmã que está ouvindo agora esse programa, se na sua casa tem um dia exclusivo para desenvolvimento, levante a mão para o céu. Porque você é privilegiado. É privilegiado, porque não é comum. Aí eu não teria ficado na Umbanda se não fosse isso, de verdade. Até porque como é que eu posso dizer? A minha permanência na Umbanda, ela foi através de uma entidade muito específica que me chamou e chamou na época a mãe pequena e falou assim: olha, esse menino aqui vai cair fora se não ficar aqui comigo, pelo menos. E aí eu fiquei próximo do seu Exu Caveira durante um bom tempo e do médium dele. Então, por consequência, eu trabalhava junto com o médium toda a gira, né? Então ele foi me explicando o trabalho espiritual de uma forma com aquele médium. Então o preto velho dele, o pai Antônio, o caboclo, o Exu e assim, todos eles foram me trazendo uma explicação própria e a prática aos poucos. Mas durou pouco tempo, porque depois a casa tinha um certo giro, uma mudança natural, e aí eu acabei indo para trabalhar com outros médios, mas aí começou aquela dinâmica de fica atrás e vai aprendendo com a entidade. É na marra, muitos desistem, não é fácil, não é o melhor jeito, mas é uma realidade da maioria das casas por aí. Então, essa é a realidade. É difícil conseguir um outro dia para que você consiga só fazer o desenvolvimento, né? A nossa casa, desde o início, ela tem uns 2 dias. Mesmo quando era só a gente, né? Quando a gente iniciou ali, a gente sempre criou isso já vem do meu pai de santo, né? Meu pai de santo já era assim, né? Toda quarta-feira, desenvolvimento. Né? Então, a gente mesmo quando não tem médio em desenvolvimento. Sim, porque o desenvolvimento todos nós estamos. Mesmo quando a gente passa por tudo, o nosso desenvolvimento eu costumo sempre falar, principalmente para os médios mais velhos, na gira de desenvolvimento, se abrirem para novas energias, né? Para se abrirem ali, você está no mês de Ogum, tenta trazer uma energia de Ogum naquela gira de desenvolvimento, porque todo mundo tem um caboclo de Ogum, todo mundo tem um caboclo de Xangô. Vai falar, você tem um monte de entidade? Sim, a gente tem entidades que às vezes não vêm na incorporação, mas regem a nossa coroa e estão em outra vibração. Então eu sempre falo isso, né? Não é porque não estou mais em desenvolvimento, aí fica só naquela mesma entidade. Abra para outras entidades virem, para que você aprenda, para que você manipula coisas novas também. Isso é muito importante também. Na casa do meu pai de santo não era bem assim o desenvolvimento, né? O desenvolvimento não era... você entrou no terreiro? Entrou. Então já bota a roupa e vai desenvolver. Não era assim. Você ficava um bom tempo ali de roupa branca, toda branca. Aí, na casa do meu pai de santo, existia uma cor para quem estava em desenvolvimento. Quem estava em desenvolvimento usava uma túnica azul clara para diferenciar. Então você ia do branco para azul claro e depois voltava para o branco, né? Quando você fazia o Salmanci. Então quem estava ali de azul claro demorava, não era bem assim não, entrou já bota o azul não, entrou, ficava cambonando algum tempo, alguns meses ali, e aí de azul incorporava. Só que o meu pai de santo, em compensação, o desenvolvimento lá tem uma gira de desenvolvimento, mas tinha uma coisa muito interessante. Meu pai de santo, acho que talvez ele seja uma das únicas casas no universo que não tem o Cambone. Poxa. Então, por exemplo, mas e o médium que entra? O médium que entra de branco, ou ele ajuda a cantar, ou ele ajuda a tocar tabaco, ou ele ajuda na secretaria. E aí ele ajuda a cambonar aquela questão de pegar uma água, pegar um banco, só. Não é o Cambone, por exemplo, aquele Cambone fixo de uma entidade ou de 2, de 3 que fica ali para servir. Por exemplo, lá na casa do meu pai de santo, você não serve a entidade. O caboclo acende o próprio charuto, o baiano acende o Exu acende o próprio charuto. Não tem aquele negócio de acender e entregar, né? O meu pai de santo não tinha isso. Então, por exemplo, você entrou de azul para desenvolver, como eu entrei, na quarta-feira eu desenvolvo,
Aí você pergunta, e na segunda-feira, o que eu fazia? Incorporava. E fazia o quê? Nada. Você incorporava e ficava ali 2 horas incorporado com a entidade, segurando na gira. Então, o meu desenvolvimento foi muito pautado nisso. E aí também, na casa do meu pai de santo, só com roupa branca você dava consulta, você não podia dar consulta. Mas aí eu acabei todo terreiro tem uma entre-safra, né? De vez em quando, que tem aquela leva de médios que acabam saindo. Todo terreiro passa isso. E eu entrei bem numa época, eu botei a roupa azul numa entre-safra. Então eu botei a minha roupa azul em setembro, em janeiro eu tava dando consulta. Contra a minha vontade, mas era preciso. Então o desenvolvimento lá era dessa forma. Tinha uma gira específica, mas de segunda-feira, incorpora e se vira. Legal. Essa parte de, por exemplo, né, essa liberdade. O bacana de, que nem os cambones são grandes auxiliares das entidades, né? Mas é mais ou menos isso, né? É que você comentou. A entidade, ela pode também ir lá e pegar sua vela, acender seu charuto. Às vezes, o cambone, muitas vezes, ele faz um trabalho ali de controle, levantando a mão, vem aqui com essa entidade, ou de auxílio, de auxílio, né? Por exemplo, na casa que eu trabalhava tinha muito costume da entidade escrever o nome, a pessoa, assistência, né? Eu tô pedindo para vibrar para fulano, para cicrano, tal. Então a pessoa escrevia o nome, o preto velho cruzava, às vezes mandava cruzar com mais algumas entidades, preto velho, caboclo, exu. Depois a entidade mandava, de acordo com a gira, coloca ali no congá, coloca lá para Yansan, para Iemanjá, enfim. E o cambone ia lá e levava, né? Então, quer dizer, não estamos tirando de forma alguma o trabalho do cambone, que é imprescindível e é onde o médium aprende, né? Sim, eu também acho. Na minha casa mesmo tem cambone. Mas essa liberdade é fundamental. A entidade, ela pode se locomover, ir e vir, né? Mas acho que o grande fator do desenvolvimento, principalmente para quem está começando, e eu falo porque eu passei por isso, é aquela insegurança. Porque assim, você vai entrar com o caminhão andando, com o carro andando na estrada. Então é como se você estivesse vindo num outro carro, tem um monte de gente aí habilitada na outra caçamba, pula, pode vir, tá liberada a gira. E isso é um trauma para muitos médiuns, porque assim, pode parecer até besteira o que eu vou falar, vocês me corrijam, mas, por exemplo, tem muito médium que tem vergonha. Então, por exemplo, aquele médium, no meio de tanto médium trabalhando, e a gente sabe que isso é muito comum no começo, o médium não se solta, ele se sente inseguro, porque ele vê uma gira em pleno curso da sua atividade, ele não vai ali tipo, eu vou tomar tempo da Mãe de Santo, e às vezes a Mãe de Santo, o Pai de Santo, nem está tão dedicado naquele desenvolvimento. Ele fala para a entidade da frente tocando o desenvolvimento daquela pessoa. E já num dia próprio de desenvolvimento, ele vai estar com os seus iguais. Os irmãos mais velhos vão estar dando suporte, apesar que a gente sabe que tem muita casa que quando é de desenvolvimento, muito médium não vai. Sim, vai. O que é um erro. Beijo, meus filhos. Né? O que é um erro. Todos deveriam ir primeiro para ser assistência desses irmãos que estão passando, que é importante. Porque mas também, a gente tem que lembrar que todo mundo já passou por isso. Já e tinha passou. Alguém sendo assistência ali. Exatamente. Alguém auxiliando, né? E as Alguém pessoas te ajudou, esquecem, né? Esquecem isso, porque uma hora igual, todo mundo que está no desenvolvimento hoje, amanhã, ano que vem, daqui 2 anos, sei lá, vai orientar aqueles que estão chegando, né? E até para você. Não é uma continuação, não né? é uma continuação. Mas até você mesmo, como médium já em pleno desenvolvimento, como vocês falaram, ninguém ganha o título de médium formado, né? O irmão que estiver ouvindo aqui, os mais velhos, que eu também peço a bênção, a licença para falar, mas a gente pode ter irmãos aqui de 50, 60 anos de casa, eles vão com certeza falar, eu continuo no meu desenvolvimento. Ninguém se forma médium, né? O trabalho mediúnico, ele é um eterno aprendizado. Mas para aquele médium que já está 2, 3 anos na casa, teoricamente já está incorporando, trabalhando, aquela gira de desenvolvimento também é importante para ele, para afinizar às vezes linhas que não vêm às vezes com tanta frequência, ou para um trabalho pessoal daquele médium naquele momento. E muito médium novo, agora voltando para esse médium novo, às vezes ele se sente incomodado, porque ali numa gira de desenvolvimento ele é igual a todos os outros que estão começando. Ele tem menos tensão, ele sabe que vai poder esperar para sentir a vibração ou não, soltar ou não, ele vai ter um atendimento muito próximo do pai. E eu acho que isso, a gente sabe que cada terreiro tem o seu organograma, né, a sua regra, mas assim, se tiver, é fundamental para o bom desenvolvimento desse médium essa gira específica. É que eu acho que também, aí a gente também entra num outro assunto, que é a questão da técnica de desenvolvimento. Porque assim, eu fui desenvolvido, apesar que eu não passei por isso,
porque no dia que eu fui desenvolver, é que o meu processo de desenvolvimento foi diferente, em alguns sentidos. Eu entrei na casa por volta de fevereiro, março, entrei para tocar atabaque, toquei atabaque até junho, um bom tempo fiquei sozinho na atabaque, até que em junho eu passei muito mal numa festa de Xangô, e meu pai de santo me chamou e falou: olha, você pode adorar tocar atabaque, mas teu caminho não é aí. Você tem que vir pra roda. Eu tinha 14 anos na época. 15. E aí eu simplesmente falei, tá bom. E aí eu só fui entrar em setembro. Então eu toquei de março a setembro. E quando eu vou em setembro, que meu pai de santo, ele tinha um ritual pra você entrar pro desenvolvimento, que era um cruzamento que você passava. E aí normalmente assim, você passava o cruzamento e aí ele falava assim: olha, já que você passou pelo cruzamento, hoje não é pra trazer nada, pra sentir nada. Na quarta-feira que vem a gente começa a puxada. Beleza. Quando foi o meu caso, com outros médiums, não foi assim. Ele acabou o cruzamento e ele falou: bom, agora que vocês já foram cruzados, todo mundo vai pro ponto central e fecha o olho. E eu, em nenhum momento no meu desenvolvimento, eu passei pelo ato do girar, que é aquele negócio de bota os médiums e volta, bota alguém no meio e gira, porque meu pai de santo faz isso. Eu não passei por isso, porque no momento que eu fui pro ponto central e ele bateu o ponto de chamada de caboclo, eu passou alguns minutos, eu incorporei a minha primeira incorporação, que foi do Itaguruçu. Então eu não passei por essa questão do desenvolvimento de ter que girar, mas muita gente passa. É uma técnica que eu respeito, mas não aplico na minha casa. Não é uma técnica que eu goste, porque eu acho que desenvolvimento mediúnico, e tem muita casa que faz isso, e eu não vejo com bons olhos. Eu sei que é ruim entrar em julgamento, em crítica, mas pra mim é a minha visão. Tem muita casa que desenvolvimento é simplesmente pega o cara lá, bota o cara no meio, um monte de entidade de volta e canta, ponto. E desenvolvimento pra mim não é só isso. Eu acho que falta sim uma aula teórica de desenvolvimento, falta uma aula de livro dos espíritos, falta uma aula de meditação, falta uma aula de conexão, falta uma aula, por exemplo, de hora. Hoje, em vez de você incorporar o caboclo, nós vamos chamar o seu caboclo, tá? Daqui 20 minutos. Mas 20 minutos antes, senta aí, toca uns pontos de caboclo, traz uma erva, uma vela, se conecta, mentaliza a mata. Então é um processo de desenvolvimento que eu acho que em muitas casas ainda falta isso. É muito de, joga lá, fecha o olho e o que vier tem que vir. Você começa um negócio, seria a mesma coisa, se eu fosse fazer um paralelo, se eu estiver falando demais pode me cortar, porque eu faria um paralelo, seria a mesma coisa se você chegar e falar assim: eu vou fazer um curso de marcenaria. Pô, legal, curso de marcenaria. Primeira aula de marcenaria, o professor chega... o professor chega com um fardo de madeira, uma serra, um martelo, uns pregos, parafuso, um monte de coisa, joga na sua mão e fala assim: faz uma mesa. Não, professor, mas peraí, como assim faz uma mesa? O cara não sabe pra que serve o martelo, pra que serve a serra, que tipo de madeira que ele usa, qual que é o... Não sabe. Que é o que a gente faz. Olha, vamos desenvolver? Fecha o olho e vibra aí. Porque o que você está querendo dizer é que o processo de incorporação é o último processo do desenvolvimento da mediunidade. Também acho. Porque o que acontece... E muitas vezes ele é o primeiro, né? Porque naqueles casos daqueles médiuns que já vêm, né, com essa... Como é que a gente pode dizer, né? Ele já está mais suscetível às energias, porque a gente tem que pontuar aquele médium cru de tudo, que ama a Umbanda e vai ver se é médium de incorporação. É aquele médium que chegou na casa e fala assim: poxa, eu queria muito colocar o branco, pai. Você sente alguma coisa? Não, eu quero fazer parte da Umbanda. Ele é uma interrogação. A gente não sabe o que vai acontecer dele. Tem o segundo médium, que é aquele médium que chega na casa e ele já passou por alguns terreiros, ele já tem uma experiência e você vai acoplá-lo dentro da tua casa, naturalmente. E tem aquele terceiro que muitas vezes chega todo desequilibrado, porque ele está com a mediunidade totalmente aflorada, é uma pessoa que está, na verdade, mais recebendo energias negativas do que a própria entidade, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, sem contar aqueles médiuns que têm vidência, que têm clarividência, que chegam totalmente desequilibrados, que antigamente iam parar nos hospícios, né? Então o que acontece? Esse primeiro que eu citei, que é o que não sente nada, que não vê nada, mas que ama a Umbanda, muitas das vezes ele tá lá mais por amor e por querer conhecer, e também por curiosidade de querer incorporar, é natural, os jovens são assim, todo mundo é assim, né? Esse principalmente, assim como o outro que tá totalmente desequilibrado, eles têm que entender o que é meu corpo,
Quem sou eu quando estou no estado meditativo? Quem sou eu quando estou fora do meu equilíbrio? Quem sou eu com sintonia? Eu passei por um desenvolvimento paralelo quando eu saí da primeira casa, numa casa de um irmão espiritualista, até conhecido, e eu tive aulas sem ter nenhum tipo de incorporação, onde eu tive respostas incríveis. Nós sentávamos de frente em pares, né? Com quem que era? Não pode falar? Não, pode. É o Irineu Gasparetto. Sim. Né? Que é o irmão do falecido já, Luiz Gasparetto, né? Filho da Zíbia. Sim. O centro espírita dele é um centro muito bacana, onde ele também tem sessões de cura lá com o Dr. Entre Hans. as duas casas, você foi na dele. Sim. Foi porque eu queria entender um pouco. Eu ainda me sentia perdido. Isso, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho, mais ou menos. Um pouco antes até. Por aí. E eu queria entender algumas coisas que eu sentia. Eu já trabalhava, mas eu era um cara muito cabeça dura, cru. Aquele cara ainda que tinha 6 anos de terreiro, mas mesmo com 6 anos, queria entender mais. Eu sempre fui atrás de cursos para querer entender. E ele falava assim, aqui ninguém vai incorporar. A gente vai aprender a sentir as energias do outro e do seu corpo. Então é um exercício muito simples de troca de energia. Você ficava olhando para uma pessoa, você se conectava à energia dela, pedia licença através do olhar da pessoa, mirava no cardíaco, no chakra cardíaco, um permitia ao outro, e nós colocávamos a mão sobreposta, sem tocar, sentindo a energia. Se desse vontade de colocar sobre o peito, sempre só amparando, não tocando, né? Que esse é o princípio básico do passe, mas não era um passe, era uma troca de energia. Naquele dia eu senti uma energia absurda na mão daquela moça, e eu tentava decodificar. Eu falei, eu sinto muita energia na sua mão, mas eu sinto que isso é sua vida. A pessoa vira e fala assim, eu sou artesã, eu trabalho com as mãos. Ou seja, eu não estava incorporado, mas eu estava sintonizado na energia dela. Depois a gente fazia testes tocando na própria mão, testes com os olhos fechados. Então, isso é importantíssimo para o médium. Claro, uma casa de Umbanda, ela não vai ter, às vezes, essa didática tão profunda, até pelo tempo. Nós temos. Mas deveria ter. Olha que maravilha. Quem tem, levante a mão. É o que eu falo. Uma benção. Levante as mãos agradecendo. Para mim, tem uma coisa que acontece na nossa casa, e não é hoje não é o Mirua comercial do Templo de Umbanda Divina Luz, né? Não é uma programação... Uma autopromoção. Não é uma autopromoção. Mas na nossa casa nós temos uma coisa que, pra você ver, não sou eu que dou isso. Mas antes do médium, porque nós temos uma janela de desenvolvimento que todo mundo começa a desenvolver na Páscoa, pós-Páscoa, né? Então, o médium que entra, por exemplo, hoje, né? Estamos em dezembro já? Metade de novembro, né? Estamos em novembro ainda. Última semana de novembro. Última semana de novembro. Vamos entrar em dezembro. Se você entrar na minha casa hoje, você só vai entrar no desenvolvimento na Páscoa. Você vai ficar na minha casa camponando. Então, até a Páscoa, por exemplo, em janeiro já é feito um curso no valor de R$450. Olha que o pessoal acredita, hein? Não é mentira. É um curso gratuito, né? Como é que é? Gratuito. Gratuito. Na minha casa tudo é gratuito. Qualquer curso para os meus filhos de santo é tudo gratuito. Depois vai entrar uma polêmica sobre isso, então, né? Já deu a deixa, né? Podemos, porque é tudo gratuito na minha casa. Até essa questão de precisa fazer uma oferenda, precisa fazer um ebó, precisa fazer um ritual. A gente não faz ebó, né? Mas qualquer trabalho que um filho precise, tudo é gratuito na minha casa. A gente não cobra pai, mas o senhor não cobra nem a sua mão? Não, porque a minha mão faz coisas que ela nem deveria fazer. A minha mão coça o meu sovaco. Então eu não posso cobrar dela. Então minha mão não é cobrada. E nem material, né? Porque o material é o filho que traz. Mas enfim. A única responsabilidade do médium é a mensalidade que ele tem que ajudar. Toda casa é o mínimo, né, que tem que fazer. Então, por exemplo, o médium na minha casa, até ele começar o desenvolvimento, ele vai fazer um curso gratuito, que não sou eu que dou esse curso. Quem dá esse curso é a mãe Priscila, com a ajuda de mais alguns médios. Um deles é o seu Alberto, né, que é um médium da nossa casa que, né, eu brinco que ele que ajudou no desencarne do André Luiz, né, de tanto tempo que ele está no kardecismo. O seu Alberto é um dinossauro do kardecismo. Então, ele nos auxilia nisso com a mãe Priscila. Vou falar uma coisa agora que agora vai ser polêmico. Agora vamos falar assim, o Pai Léo é louco. O nosso curso, mãe Priscila, ele é baseado no curso da onde? Da FEB, não é? Da Federação Espírita? Não totalmente, não. Não tô falando que ele é o curso da FEB, mas ele não é baseado na FEB? Não, algumas coisas sim, porque... Aliás, o Glauco nos ajudou, né, na formulação desse curso. Sim, mas não totalmente. Existem coisas porque a gente tem que adaptar pra Umbanda. Sim, mas é um curso antes do desenvolvimento. Mas o que a gente sempre faz muito nesse curso é essas práticas,
em duplas. E cada aula... É incrível, né? É incrível. Cada aula a gente acaba, às vezes, trocando. Às vezes, na própria aula, a gente troca... Incrível. É incrível. As pessoas e acaba sentindo. Então, eu falo muito sobre... Eu sempre falo muito isso. A força que a gente tem nas nossas mãos. O poder que a gente tem nas mãos, a gente não precisa incorporar para mostrar esse poder. Então, eu sempre falo para os médios se entregarem e entregar aquilo que tem de melhor. Então eles fecham os olhos, a gente coloca lá o trabalho da cromoterapia, as músicas mais tranquilas, para que o médium vá... algumas práticas, né? Isso é a prática, né? Na parte prática. Depois que eles já entenderam algumas coisas do livro dos espíritos, algumas coisas do terreiro em si, né? Então a gente faz muito essa parte da prática. Como que funciona esse curso, para quem quiser saber? Como é que funciona? Eles iniciam, então a gente começa dando uma pautada do que é o terreiro, o que é algumas coisas, a história do terreiro, como o terreiro começou. Porque o médium está entrando, ele precisa saber o que tem ali, né? Ele vai saber um pouquinho da Umbanda, ele vai ter lá uma pincelada básica da Umbanda, mas isso ele vai ter lá no outro módulo, que aí já é com o Pai Léo. Mas no primeiro momento ele vai saber quem é o Divina Luz, quem é aquelas entidades que estão no Congá, quem são os orixás que vibram naquela casa, o que é isso, que é aquilo, eles vão aprender isso. Depois eles vão entender a verdadeira caridade, o que é a caridade, o que é a solidariedade, como é a importância de um trabalho voluntário que você tem que ter fora, que a mediunidade não é só dentro do terreiro. Então a gente aborda muito essas coisas. E depois tem, né, a explicação sobre os passes, sobre toda essa... E dentro disso eles já estão num breve desenvolvimento nos ritos de cura. Todo médium, ele senta na mesa de cura na nossa casa, então ele vai sentir a vibração, mesmo que ele esteja lá no início, ele vai ter essa oportunidade de sentar e sentir. É o primeiro passo aí do desenvolvimento da nossa casa dentro da mesa de cura. Então, assim, a importância disso, do médium saber, né? Porque às vezes o médium não sabe a força que ele tem. Às vezes acha que é só entidade, mas não, você tem a sua força mental, né? Então, se eu vou mandar o amor para o Leonardo agora, através das minhas mãos, ele vai sentir. Então, eu vou mandar essa energia. Então, era engraçado, depois que a gente fazia os feedbacks, as pessoas falavam assim, nossa, quando você tava com a mão aqui no meu chakra aqui, cardíaco, eu senti isso, e a pessoa tava sentindo a mesma coisa também. Nossa, eu senti muito a vibração no seu cardíaco. Então, a gente vai ensinando isso para que eles possam também se dar o seu passe também, às vezes, quando está desequilibrado alguma coisa, isso é possível. Bem bacana, né? Uma entidade que dava apoio lá na casa era o baiano, acho que era o Zé do Cuco. Ele falava assim, vocês são tudo burro que precisa pegar no tranco. Né? Ele falou assim, aliás, o fato de girar, eu já fiz parte de alguns desenvolvimentos que a minha mãe chegava e girava, né? Eu já tive exemplos onde, por exemplo, a explicação foi, quando você gira, não vamos falar nada de eu alinho o seu eixo magnético, porque a pessoa em tontura ela fica, né? Mas a pessoa começa a desfocar tanto que ela acaba incorporando, Sim. porque ela sai de si. Ela então, tira o foco de estar ali parado. Então, né? Mas isso eu já acho errado. Então, eu vou entrar, acho que no que você vai concordar. Por exemplo, as entidades com as quais eu trabalhei, que eu tinha trava, eu tirei o foco quando eu não pensei que estava incorporando. Vou dar um exemplo. Eu, durante 15 anos da minha vida, eu nunca trouxe uma entidade de cigano. Nunca. Primeiro porque eu tinha uma trava mental. Ah, não, eu não sei falar espanhol. Cáspita, usando o português aqui, né? O italiano, Cáspita, né? Não é português. Nossa, falei uma coisa e pensei outra. Estou incorporado. Cáspita, o cáspita que é poxa vida, né? Tipo assim... Katsu. Já é um pouco mais pesado. Katsu não é poxa vida. Cáspita é mais leve. Mas, por exemplo... Cara, e se ele não for espanhol? Eu já vi médiuns querendo fazer curso de espanhol porque achavam... E aí depois... A maioria dos ciganos são iugoslavos, gente. Então, por exemplo, por coincidência, o cigano que eu trabalho, ele tem uma linguagem latina, mas quando eu relaxei e falei, boa noite, filha, boa noite, filho, boa noite, moço, seja como for, eu me senti senhor da incorporação. Eu estava mais preocupado com o linguajar do que com a função da entidade que era o trabalho. Mas até aí foi o de menos. Como que eu consegui desenvolver essa pessoa, desenvolver essa entidade? Eu estava em um trabalho
Era uma festa cigana, já tinha acabado a festa cigana, e aí a minha mãe de santo chamou e falou assim: olha, aquela senhorinha chegou atrasada, você abre carta pra ela? Senta lá no cantinho, porque era uma festa que você podia abrir carta, né? Tinha um incenso pra dar, então eu sentei, persona física. Você não tinha incorporado Rodrigo, o cigano naquela festa? Não tinha incorporado. E eu estou lá. Todo mundo incorporou, menos você. Já você tinha, cambonou. Eu era o garçom, sempre o garçom. Eu gostava de cambonar. Já era tradicional, desde a outra casa era assim. Aí sentei eu, Rodrigo, e comecei a abrir as cartas para essa pessoa. Do nada, eu abrindo as cartas, eu parei de abrir as cartas durante um tempo, virei pra Cambone. Eu sou um médium totalmente consciente e não tenho problema algum, porque minha firmeza não está na consciência ou na inconsciência, isso a gente tem que aprender. Claro que eu não vou lembrar de tudo, mas isso ficou muito nítido na minha cabeça porque eu precisava entender. Não vou lembrar de todos os detalhes, mas ele falou: filha, traz um incenso, traz uma fita vermelha, traz uma vela dessa cor. Eu comecei a me comportar como se eu estivesse incorporado. Pois bem, eu estava incorporado, mas eu não tinha nem me tocado. E aí ele trabalhou, limpou, deu descarrego, deu passe. Na hora de ir embora, ele deu tchau. Eu levantei, né? Cumprimentei o congá e voltei pro meu canto. E a minha mãe de santo começou a rir, mas rindo, tipo, olha que cabeça dura. Ela falou assim: que beleza o trabalho de cigano, hein? Aí eu olhei e falei: não, mas eu não estava incorporado. Ela falou: não, você acha que não? Pediu incenso e me deu um estalo. Sabe quando cai a tela mental, doutor? Tipo, caraca, eu pedi vela, eu descarreguei. Aí, sabe, falei: putz, incorporei. Eu não foquei em receber o cigano, eu foquei em abrir carta para aquela pessoa. E isso é legal falar para quem nos ouve, né? Incrível. Incrível. É aquela história que Jesus falava, né? Quando você não procura o milagre vem até você. O maior erro do desenvolvimento mediúnico é querer: eu preciso incorporar. Enquanto você precisa, você não quer. Não incorpora. Mas a gente vai falar disso já, porque agora nós vamos ouvir um pontinho. Bora. Salve o grande criador, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindo gramado deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás.
orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Tchauê, babá, salve Oxalá. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piranha. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piranha. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piranha. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piranha. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. Arabaci, Oroxós. Ok, caboclo. Caixinha de Pinambá, perguntas. Chamei. Nós voltamos com as nossas... Chamei, tornei chamar. Eu acho que esse ponto é bem tocado no nosso desenvolvimento mediúnico, né? Você sabe Clássico, que eu quis escolher esse ponto porque lá atrás, quando eu comecei na Umbanda, que só tinha um site, que era o Umbanda Racional, lá nos 2002, 2003. Era que é um Tim site. Maia, Racional? Racionais MC. Sei lá, cara. Eles tinham... Era engraçado, porque eles tinham assim, pontos de Umbanda, pra você ouvir. E tinha lá um ponto de Ogum, um ponto de Oxóssi, um ponto de Xangô, um ponto de defumação, um ponto de hino da Umbanda. Tinha um ponto de cada linha. E o ponto de Oxóssi que tinha era esse. Olha. Que, na verdade, se eu não me engano, esse ponto, quem tá cantando é o Carlos Bubi. Se eu não me engano. Ele. Não sei. Se eu não me engano, é o Grupo Aruanã Esse ponto é bem clássico, que né? está cantando esse ponto. Esse é aquele do Oxóssi, né? Quem manda nas matas é Oxóssi. Esse também é Pra clássico. quem não sabe que é o Carlos Bubi, é o Nesta Casa de Guerreiro. Ele é da Umbanda Guaraciana? Ele é do Caboclo Guaraci, né? Uhum. O caboclo dele. O desenvolvimento mediúnico pra vocês. Vou começar uma pergunta aqui que me veio. Ah, não vai pra caixinha de perguntas das pessoas. Então, é uma caixinha de perguntas da mãe Priscila. Pessoal. Vocês acham que deve, é uma regra, começar com o caboclo? Sinceramente, eu acho que sim. Poxa, eu, por exemplo, teria seríssimas dificuldades na minha vida, porque a minha afinidade com o caboclo demorou muito pra chegar. E a minha energia era mais de preto velho. Não, eu acho que você pode, você não precisa necessariamente incorporar o caboclo primeiro. A entidade que se apresentou primeiro foi o preto velho, e eu Sim. tinha muita trava. Mas eu vou explicar o porquê de novo. Eu sou um cara, eu acho que se tiver aqui alguns médios novos, eles vão se identificar com o que eu vou falar. Eu sou um cara muito extrovertido, vocês me conhecem. Hoje o Rodrigo é um cara muito extrovertido. Eu trabalho com vendas. Eu sou um cara que subiria num palco para fazer uma peça. Eu sou cara de pau. Então, o médium, ele tem que tomar cuidado que ele não está num teatro para receber uma entidade. Ele está lá para trazer a verdade da entidade. Porém, tem aquele lado antagônico. Por exemplo, o Rodrigo, com 19 anos, era um cara altamente tímido. É tímido. Receber preto velho, arquetipicamente falando, é mais fácil do que você receber um caboclo. Sim, e vocês vão entender o porquê. com certeza. O caboclo como é que eu posso dizer? Ele é intenso. É teatral. É aquela, de uma certa forma. aquela batida no peito. Claro, ele não vai chegar dando brado. Pode ser que alguns deem o seu ir lá, outros não. Faz parte. Mas assim, o arquétipo do preto velho, ele é mais acolhedor pro médium novo.
É aquele Mais entortar do introspectivo. corpo, é mais introspectivo, o vozinho vem com calma. Já um baiano, um caboclo, tirando o Exu, porque o Exu parece que traz o inconsciente coletivo de todo mundo, mas assim, para quem é tímido também, e a gente tem muito médium tímido, infelizmente. E aí é uma coisa que o médium também tem que vencer, porque tem uma coisa, a entidade não vai te pegar no colo. Eu falo que tem médium que precisa, antes de ser médium, se entender muito bem como pessoa, porque se você continuar no seu terreiro e continuar, é comum, 1, 2 meses é normal. Agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você continua tímido no seu terreiro, você vai ter que fazer por merecer, porque a entidade também vai falar, eu preciso de você se soltando, né? Isso é muito comum, né? Obrigado. Mas e eu tive uma trava gigantesca, mas gigantesca. Eu fui desenvolver caboclo depois que começou a cair a ficha do solta, rapaz. Para com isso. Você primeiro incorpora a tua personalidade, o teu jeito de ser, a tua energia para você soltar a entidade. E foi muito difícil na minha caminhada isso. Só para retificar o que eu falei. Eu acho que o desenvolvimento tem que começar pelo caboclo. Mas isso não quer dizer que a primeira entidade que você vai incorporar seja necessariamente um caboclo. Sim, sim. Você pode, por exemplo, incorporar um preto velho, uma criança de primeira, mas, fácil, né? mas você já vai ter participado de uma puxada de caboclo. E pelo menos penso eu dessa forma. Eu acho que, principalmente no começo do desenvolvimento, isso é o que acontece na minha casa, tá? Mais uma vez, não é comercial, mas é a minha vivência. Na minha casa, o médium, como eu disse, ele entra pós-Páscoa. Então vamos supor que ele entre no final de abril, tá? Ele, até o final de maio, praticamente, tá? 1 mês, o desenvolvimento vai ser puxada de somente 3 entidades. Caboclo, preto velho e criança. É só isso que ele vai puxar. Durante pelo menos um mês. Depois de 1 mês, uma puxada de baiano. Porque nossa raiz é muito forte com baiano. Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar quase 1 mês, mais ou menos, de novo com preto velho, caboclo, herê. Aí depois, marinheiro. Aí, preto velho, caboclo, herê, mais umas 3 semanas. E aí, boiadeiro. E Exu, realmente, na minha casa, pelo menos isso na minha tradição, ele entrou em abril, a primeira vez que ele vai receber um Exu vai ser próximo dos rituais de Exu, em agosto. Então, o desenvolvimento mediúnico na minha casa é o seguinte: você só vai incorporar o Exu quando você já incorporou o seu caboclo pelo menos, no mínimo, umas 10 vezes. Por quê? Porque é o pilar de sustentação de um médium. Eu amo o seu corcunda. Amo. Eu tenho um amor visceral por ele. Eu amo o seu Faísca. Mas o meu tripé é Pai Itaguruçu, Pai João e Luizinho. Por quê? Porque é esse o tripé mediúnico de qualquer médium. Você pode ter afinidade com outra entidade, mas sua afinidade maior tem que ser com esse tripé: caboclo, preto velho e criança. E eu acho que muita casa é nisso também. E eu concordo com isso porque, por exemplo, isso minha mãe sempre falava. Ela quebrava todo e qualquer mito de que é perigoso receber Exu, porque não pode primeiro desenvolver a esquerda. Ela falava uma coisa que eu sempre levei pra mim: não é o Exu o problema. O problema é você, médium. Então, aquele médium que vicia só em querer receber Exu, e é muito comum, eu tô sentindo o meu Exu. Só sente Exu. E pode sentir mesmo, porque Exu, Pombagira, Exu Mirim, eles se conectam através do teu chakra básico. Então é muito fácil, comum. né? A irradiação... Eu, por exemplo, numa primeira gira que eu participei da casa, era uma festa de esquerda. Eu entrei como convidado. Eu nunca senti tanta energia telúrica, né, vindo da terra. Minhas pernas, a minha batata da perna, a minha coluna, ela fervia. E foi quando o seu Caveira chegou e falou assim: isso não é dor, não é carga não, é energia do teu compadre, você vai entender com o tempo, mas não é hora. Então, assim, eles estão lá para mostrar energia, mas não é que eles querem vir trabalhar. A energia é muito mais suscetível, porque nós estamos muito ligados, né? Pinga-fogo? Já era o seu Pinga. Ou Sempre o seu veio Pinga. primeiro? Não, sempre o seu Pinga. Seu Pimenta vem depois de uns 10 anos. Eu peguei o seu Pinga como meu pai falecido, então o Pinga tinha uma representação muito sentimental na minha vida. Então eu tinha ciúmes de receber outra entidade. Até um tempo que ele começou a falar: tem gente que precisa vir também, natural. Mas assim, é natural que nós podemos sentir mais a energia deles, mas isso não quer dizer que eles querem vir. Mas em resumo, a minha mãe falava: eles estão prontos.
Não tem essa de eu vou doutrinar o Exu para trabalhar. A entidade, uma vez como entidade, ela está pronta para trabalhar. O problema é o médium. E o médium fascinado só na esquerda, ele não desenvolve a direita. Então o problema é nosso, não das entidades. Tem Priscila tomou 15 minutos desse nosso quadro, mas podemos ir para as perguntas Valeu a pena. agora? Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Pergunta de... Jonas Souto, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Terra do Como é o nome? Uruguaiana. Jonas Souto. Jonas. Jonas. Uruguaiana, hein? Divisa Jonas. com... Jonas. Uruguaiana é divisa do Espírito Santo. Divisa do Rio Grande do Sul, ali no final do Brasil com o Uruguai, né? Tem carnaval, inclusive, ali, hein? Sim, É isso aí. Estou há 2 anos na Umbanda. Eu só incorporo preto velho. Não sinto mais nada. Tem algo errado comigo? Comece, mãe Priscila. Bom, na verdade, aí tem que ver a forma que é o seu desenvolvimento mediúnico, né? Com certeza você incorpora as outras linhas, só que às vezes você não está ainda sentindo da forma como o seu preto velho traz a energia. Então, às vezes, os médios falam assim pra mim, eu senti mais a energia do preto velho, mas caboclo eu não tô incorporado, mas o médio tá incorporado. É que às vezes ele a afinidade com aquelas entidades... Assimilação. A assimilação daquela energia vai ser mais difícil. Então a pessoa acha que não tá incorporado, acha que tá lá parado, mas a entidade ela já tá na vibração, ela já tá sim incorporando. Então você precisa entender e ver a forma que é o seu desenvolvimento. O que eu orientaria é fazer meditações. Se ligar essa energia, vou me ligar ao caboclo. O que eu posso ligar com o caboclo? Vou pôr uma música que vai me ligar, vai me levar para as matas. E você vai trazendo essa energia para próximo de você. As crianças a mesma coisa, faz meditação. Eu sempre falo isso. Quando o médium não está querendo, não está sentindo algo, eu falo, vai seguir a meditação antes de começar. Feche os olhos, se sinta nas matas, se sinta num lugar florido. E aí você vai conseguindo essa ligação maior. E ele já tem pelo menos todos nós, eu acredito que o Jonas aí deve fazer também, no momento do teu banho, na hora que você tá macerando a erva ali, fecha o olho, pensa que você tá na floresta, aquele pezão descalço, aquela terra úmida, sabe? Mexe nas folhas, sente o cheiro da erva. Você sabe que... Você não vai incorporar no banho, mas você vai sentir uma vibração. Então, mas isso que eu falo dele, você viu que engraçado? Ó, eu tive isso durante um tempo. Eu também me conectava só ao preto velho. Por quê? Porque era mais cômodo pra mim receber o preto velho. Receber o caboclo era um desafio mental também. E a pessoa eu tinha se que enfrentar esse medo. E a pessoa se preparar. No dia do seu desenvolvimento, se prepare. Né? Tire aquele dia pra você, até um dia antes de dormir, põe uma música tranquila, trabalha a cromoterapia. Preto velho, come uma feijoadinha. E às vezes no próprio dia você come bem pesada, né? Meia hora antes do trabalho, né? Mas você pode trazer essa energia também da própria comida. Eu sei que meu caboclo não, vamos falar, meu preto velho vem de Minas. Aí você traz uma comidinha mais... Um bolinho de fubá. Vontade de comer tutu de feijão e gira de preto velho. Olha, um cafezinho. Eu não gosto... Como que é aquele negócio que eu não gosto de comer? Torresmo. Não gosto de comer torresmo. Mas chega em algumas específicas de giras de preto velho, mano, eu acordo com vontade de comer torresmo. Eu falo, a avó Ana aqui. Mas você sabe que o Faísca, ele fala uma coisa que é legal referente a isso. Ele fala que existe um caminho até a entidade. Você vai incorporar um caboclo? Eu vou numa gira, hoje uma puxada de caboclo. Pra você incorporar o caboclo, primeiro, entre na mata. Ande pela mata. Sinta a mata. Sinta o cheiro da mata. É isso aí. Sinta o cheiro da... Ouça o barulho de uma cachoeira. Ouça o barulho das folhas. Aí, mentaliza um índio ou uma índia. Entre em conexão, conversa com ele, isso tudo mentalmente antes da incorporação. Sim. Cria quase que uma historinha na sua cabeça. Isso facilita a sua incorporação. Mas sabe o que eu acho que isso também atrapalhou muito, pelo que eu vejo? É aquela coisa aquela máxima que as pessoas dizem, não, a entidade vai vir e sabe tudo o que tem que fazer. Eu recrimino isso de uma forma gigantesca. Por quê? Que bênção ou azar, não sei, eu gostaria de ser um médium totalmente inconsciente, onde eu simplesmente me entregasse na responsabilidade, que a gente sabe que nós temos aqui muitos irmãos inconscientes, ainda existem, são poucos, mas existem, e assim, independente do seu grau de semi-inconsciência ou inconsciência, não é que é mais fácil, esse médium teve que lapidar para chegar até lá.
mas é mais fácil do que esse médium hoje consciente, esse médium consciente. E esse médium consciente é o que mais sofre, porque é muito fácil também alguém que... Por exemplo, da mesma forma que eu não posso julgar quem é inconsciente, o inconsciente não pode chegar e falar, solta que a entidade faz tudo. Porque não é assim. Esse médium consciente não vai ter o mesmo caminho facilitador que aquele médium inconsciente teve. Então ele vai penar muito mais, ele vai ter que ter muito mais concentração. No trabalho começam aquelas perguntas, sou eu ou a entidade? Porque ele requer muito mais atenção, foco. Não é melhor nem pior, mas é muito mais difícil para esse que está começando. Então, é um trabalho mental. Você faz parte daquele trabalho, você faz parte daquela parceria. E se você não tiver um caminho mental para você chegar nesse enlace entre você e a entidade, acontece o que muitos irmãos fazem, desistem da Umbanda, ou não se acham médios de incorporação quando na verdade precisavam ser um pouco mais lapidados. Então às vezes eu vejo muita impaciência e muito dedo em riste para os outros. Ah não, deixa que a entidade faz. Não é bem assim, a entidade falaria não, eu também tenho participação, mas você também tem muita participação. Bom, vamos para a próxima, que tá acabando o nosso bloco. Paulo Sérgio. Vamos lá. Paulo Sérgio? É, melhor. Vamos lá do Paulo Porque Sérgio. aí a outra a gente consegue falar no outro bloco. Tá, então vamos falar uma pergunta de Paulo Sérgio de Pirituba, São Paulo. Sinto arrepios e tremores, mas não consigo segurar a entidade. O que tem de errado? Olha, a questão de você não segurar a entidade é porque você ainda não consegue se concentrar com a entidade ali. E aí, a história de você não segurar uma entidade é simples. Ansiedade. O seu cérebro se desconecta, tá? Nós podemos dizer, vamos falar de uma forma, vou responder de uma forma bem catedrática. O seu chakra desacopla a energia da sua entidade, porque o seu cérebro desacopla e o seu cérebro liga o consciente. Nesse momento que você fica preocupado de, será que eu estou incorporado? Pronto, é como se alguém tivesse ido lá e puxasse o fio da tomada. Desconectou, né? Desconectou. Então, falando numa linguagem mais nova, né? Alguém foi lá e apertou o botão e desconectou o seu Wi-Fi. É isso que vai ocorrer. E às vezes o 4G não pega. Então, isso vai acontecer. Isso é normal no começo de desenvolvimento mediúnico. As entidades irem embora. Isso também pode ter a ver por a entidade ter que ir embora por uma outra questão, que é a sua reserva ectoplasmática. Olha, tô catedrático. Se você não tiver uma quantidade boa de ectoplasma, porque você é uma reserva de ectoplasma, tá? Seu estoque de ectoplasma tá lá embaixo. Por quê? Porque você passou um dia muito complicado, a entidade pode ter que ir embora porque ela já não tem mais combustível. É igual um carro que ficou sem gasolina. Tá? Então aí ele começa a trabalhar no... Acho que o pessoal hoje nem deve lembrar disso, mas o Rodrigo deve lembrar. Lembra quando você botava o celular, o computador no modo soneca? No modo soneca. Que o computador, para ele não desligar, ele ficava com a tela bem escura. É como se você tivesse com aquela incorporação. É o que acontece com o médium de olho fechado. De repente fica de olho fechado e ele fala assim, meu Deus, acho que eu não tô incorporado. Abriu o olho, ferrou de vez. É o modo soneca. Então você não pode entrar em modo soneca, você tem que estar sempre ligado, sempre conectado. E eu sempre falo, essa pergunta, já pegando o gancho do será que sou eu a entidade, é uma coisa muito racional. Você está lá prometendo algo? Você está passando alguma ideia errada? Você está querendo achismos? Você está querendo fazer descobertas sobre aquela pessoa? Ou você está lá por amor, por dedicação e focado no trabalho da entidade? Então não questione se é você a entidade. Então, detalhe importante, muitas vezes as entidades elas dão uma afastada justamente para te testar. Porque ela quer saber o teu foco. Por várias e várias vezes eu já passei por isso. Da entidade tipo sair, desconectar e tipo, vai, eu tô aqui do lado, faz a tua parte, eu tô aqui, eu estou te irradiando. Isso é muito comum. E às vezes é normal, o médium sente de novo um solavanco, um tranco. Muitas vezes a entidade precisa sair para encaminhar alguma entidade que você nem tá sabendo, um irmão sofredor, um quiumba que precisa ser retirado. Às vezes uma outra entidade da tua falange se aproxima para continuar te dando sustentação no trabalho. Então é muito comum esses solavancos de energia. É natural. O que você não pode, a partir do momento que sentir um ventinho travado, cruzado, já começar a se julgar. Se você está no bem e sabe o que está fazendo, não se julgue. A não ser que você esteja se subestimando no trabalho. É diferente. É isso aí. Vamos rapidinho aqui numa última pergunta. Ana Souto.
Bahia, Salvador. É melhor deixar essa pergunta pra volta. Então tá bom. Próximo momento. Aguarda aí que Mas essa pergunta vai só ser pra gente próxima. falar isso, né, pra terminar essa questão que o Rodrigo falou, pra pontuar, você também tem entidades de energia bem complicada. Uma entidade de cura, você vai sofrer algumas certas desequilíbrios na incorporação. Numa gira, por exemplo, tá numa gira de cura, um caboclo de cura, de repente começa uma quebra de demanda. Normalmente você vai sentir essa diferença energética. É isso aí. É isso. A gente vai agora pros comerciais aqui do Mirua, né? Pros recadinhos. E a gente volta com qual é a pergunta, mãe Priscila, em 20 segundos. A entidade que eu incorporo no desenvolvimento é a mesma que eu vou trabalhar a vida inteira? A gente volta pra responder pergunta. isso. Já. Voltamos, agora sim. Voltamos, palmas para o nosso programa. Palmas para a Rádio Mirua também. Voltamos aqui no programa Umbanda Reino da Paz, aqui pela Rádio Mirua. E acabamos o outro bloco com a pergunta de Ana Souto, Salvador, Bahia. Que Terra delícia. boa, hein? Eita, Quero manda comer uma uma acarajé. acarajé. Como é que é o nome dela? Ana Souto. Ana, manda um acarajé pra nós. Manda aí, ó, que aqui todo mundo é fã de acarajé. E como que é? Pra passar perguntas lá, pra reforçar o pessoal? Entra no Umbanda _RP no Instagram. Nós vamos sempre abrir caixinhas, a gente esquece. Mas se mesmo assim que a gente esqueceu, mande lá no direct. Coloca pergunta, programa Mirua. Programa Mirua, que aí a gente vai selecionar. Tá bom, pessoal? Bom, a pergunta dela E a pergunta que for selecionada vai receber um Pix de R$80 que o Rodrigo vai mandar. Só que não. Silvio Santos, né? Se a pergunta for selecionada... Programa Mirua, se desse jeito, quebra a gente, né? Tá vendo? Dormiu com o Bozo hoje. Você ganhará fazendo a pergunta as bênçãos de Pai Oxalá. É isso não aí. tem preço. Olha que saída maravilhosa. Você ganhará aprendizado. É isso aí. Bom, a entidade que eu incorporo no desenvolvimento é a mesma que eu vou trabalhar a vida inteira? Não. Não, e pode ser que sim, pode ser que não. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. A verdade é que, assim, normalmente as entidades que a gente desenvolve acabam nos acompanhando durante muito tempo, mas podem ser que não sejam necessariamente as entidades que você vai trabalhar sempre. Existem casos de entidades que se aproximam e que acabam com o tempo se distanciando. Eu, no meu caso, eu tinha um preto velho, né? Trabalho com um preto velho, que é o Pai João, que o Pai João não veio no meu desenvolvimento. Veio no meu desenvolvimento, mas bem depois. Eu começo meu desenvolvimento em setembro, o Pai João só vai vir em dezembro. Os 3 primeiros meses, quem tomava conta era o Pai Francisco das Pedreiras, um preto velho que de vez em quando acaba aparecendo, às vezes uma vez por ano. E é um preto velho bem diferente, né? Toma café, cigarrinho de palha, um africano, né? E o Pai João não, o Pai João já é aquele arquétipo, né? Um negro escravizado, então é diferente, mas pode ocorrer sim de entidades que ao tempo não venham mais. Acontece isso, já aconteceu na nossa casa de alguns médios começarem o desenvolvimento com uma entidade e simplesmente depois dessa entidade dar passagem realmente para aquelas entidades, porque sei lá, às vezes tem algum motivo ali, vai saber, né, o porquê. Comigo foi normal, comigo começou com o Pai Benedito, que o Pai Benedito seria o meu mentor na mesa kardecista. O normal é não vir outra entidade, é isso. Você acabou de me chamar de anormal. Não, por exemplo, eu já tive na própria casa que eu trabalhei entidades que se despediram depois de um tempo. Olha, o nosso trabalho acabou. E o médium entrou em prantos, falou, não, tipo, o senhor está morrendo, quase matou a entidade. A entidade veio e falou, chegou meu tempo, preciso ir embora. Eu tive uma tia, já falecida, daquelas médiums assustadoras da década de 70, eu não sei a história, mas minha mãe me conta, de que era de efeito físico, que sabe aqueles médiums da década de 60, ostensivão. 70, total. Médium de efeito físico, literalmente, de transmutar coisa no copo d'água, coisas a esquerda dela era, sabe, vinha pra trabalhar, pra descarregar e ir embora, pouca conversa, e assim, trabalhou durante 7 anos, ou a esquerda dela, o Exu dela, falou assim, acabou minha missão com ela, se minha filha quiser parar, já acabou. E ela parou com 7 anos, ela trabalhou durante 7 anos, depois de desenvolvida, ela trabalhou 7 anos e parou. E assim, vai explicar. Os mistérios da espiritualidade. No meu caso não, no meu caso o Pai Benedito sempre esteve muito próximo, ele seria o meu mentor na parte espírita, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, mas durante o processo, para completar a pergunta da Ana, né? Ana mandou a acarajé para nós. Outras entidades foram aparecendo, foram surgindo. Um outro preto velho se aproximou,
2 outros caboclos se aproximaram, uma outra criança se aproximou. Então, às vezes, aquele que te inicia, pode ser que ele tenha um vínculo contigo já de muito tempo. Pode ser um ancestral teu, da tua coroa. A gente diz que os nossos guias são os nossos familiares do longínquo, né? E aí outros vieram surgindo, eu tenho uma história dessa com a minha pombagira, né? Eu comecei o meu desenvolvimento com a dona Maria Farrapo. E ela sempre veio no meu desenvolvimento. E eu fui conhecer a energia da Maria Padilha, que é a minha pombagira de frente, depois de muito tempo do meu desenvolvimento. Então, e eu tenho ainda hoje, a Maria Farrapo, ela vem, né, de vez em quando, em algumas giras específicas, mas ela não é minha pombagira de frente, mas ela, por algum motivo, ela teve que estar ali no início do meu desenvolvimento, então pode E para explicar para quem tá ouvindo, ainda é novato na Umbanda, o que seria essa entidade de frente, só para quem não conhece? É aquela entidade que está à frente, que comanda a sua espiritualidade. Então, é aquela, por exemplo, né, a minha, da direita, é a Cabocla Jurema da Praia, ela que está à frente, né? E da esquerda seria a Dona Maria Padilha. Tem um amor enorme pro seu 7, hoje o seu 7 encruzilhadas vem muito mais que às vezes que a Padilha, ele acaba ficando às vezes muito mais ali. Mas quem é da minha frente ali, que comanda ali a parte esquerda, é Dona Maria Padilha. Isso é legal da gente falar. E tem muita gente que vem com essa pergunta, né? Ah, mas quantos Exus eu posso ter? Vários. Todos. Pode ter vários. Todos, pelo amor de Deus. Quantos Exus eu posso incorporar? Alguns. Sim. Nem todos vão trabalhar, Nem mas... todos vão trabalhar. Você pode ter 20 Exus na coroa. Sim, mas só nem que necessariamente todos você vão se precisa incorporar os 20. Aliás, o seu Pinga sempre falava que ele não vinha com menos que 7 na gira dele. Ele falava, sempre tem os meus 7. E ele falava assim, esse 7 é fictício. Vocês pensam que nós descemos ou subimos, do jeito que você quer entender, sozinhos? Existem muitos pingas aqui, que ele falava às vezes da falange, né? Então assim, somos uma equipe. Vocês trabalham sozinho? Uma vez ele falou brincando pro menino. Aqui nós estamos em 4, né? É uma coisa legal a gente só falar, não sei se o Rodrigo aprendeu isso, mas é uma coisa que a gente traz muito esse ensinamento pra nossa casa, que é sempre a entidade, quando ela chega, ela vai pedir e ela vai saudar uma tríade, né, que forma. Então a gente sempre fala para os médicos, por exemplo, hoje é gira de caboclo. Mentalize quem é aquela tríade que trabalha com aquela entidade, né? Então, por exemplo, a avó Ana, ela sempre trabalha. Ela sempre trabalha muito com a vibração da clarinha, às vezes com a Jurema ou com a piedade, aí depende da gira. Então, assim, sempre que ela chega, ela sauda a energia dessas duas entidades que estão ali do lado dela. Então a gente sempre ensina os médios a fazer essa tríade sagrada, porque aquelas entidades estão vibrando ali também. A gente ensina essa mandinga, entre aspas, essa firmeza. Você vai numa gira, principalmente pra quem é médium de consulta. Tá? Isso não é mais pra quem tá no desenvolvimento, ajuda, mas pra quem é médio de consulta, que às vezes fala assim, nossa, eu fico derrubado depois da gira. Faz isso que você não vai mais ficar derrubado. Antes da gira, faz um triângulo de pemba. Pode fazer na sua casa ou no terreiro, né? Se o pai de santo deixar. Tem pai de santo também que não deixa, né? Então, faz um triângulo de pemba, 3 velas palitos e um copo de água. E a hora que acabar, você descarta essa água. Nessas velas, você vai botar 3 velas. Uma pra entidade que você vai trabalhar naquele dia. Ah, hoje é gira de caboclo na minha casa. Bota a vela de caboclo. E as outras 2, aí é cada um por si. Tem gira que você vai trabalhar com outro. Por quê? Porque uma entidade vai estar em terra, mas as outras 2 vão estar na retaguarda. Então, isso é muito importante. E, pai Léo, mas isso eu preciso fazer com entidades diferentes. Por exemplo, caboclo, preto velho e criança? Não, você pode fazer com seus 3 caboclos. Sim. Por exemplo, o seu caso, você pode fazer Ogum, Oxóssi e Xangô. isso. Colocaria pros 3. Vou botar lá, mas não o orixá, né? A entidade. Não, sim. O caboclo de Oxó. A gente costuma, na casa que a gente trabalhava, por exemplo, lá, a casa tinha os caboclos de Ogum, seu Beira-Mar, seu 7 Ondas, caboclos de Oxóssi, seu 7 Flechas, seu Mata Virgem, e um caboclo de Xangô, por exemplo, seu 7 Pedreiras, seu Pedra Preta, enfim. Sim. Então, sim. Então você pode firmar esses 3 caboclos, ou um caboclo, 2 crianças, um Exu, o Exu Mirim e a Pombagira, o Exu, o Baiano. Por exemplo, o Preto Velho Pai Benedito tem muita ligação com o seu Pinga. Então, muita ligação com o seu você Pinga. Sabe, e você já falou que ele tem ligação também com o seu Herê. Se o Herê você também. vai lá e você firma Pode ter uma uma vela. tríade. Por exemplo, bota aqui, que cor que você usa pro Pinga Fogo? Normalmente roxo e preto. Roxo e preto. Bota uma vela bicolor roxo e preta. Uma preta e branca. Uma preta e branca. E uma azul e amarela. Uma azul e rosa. E aí você tá formando uma tríade. Isso te ajuda, te fortalece. Médios de incorporação.
de consulta. Façam isso, que isso vai ajudar. Entre eles não tem isso, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, veio o preto velho, não tem resquício de nenhuma outra entidade aqui na Terra. E isso no mundo espiritual, às vezes, até porque você entra na casa, você tem as porteiras já de esquerda trabalhando. Dependendo do dia de sustentação da casa, preto velho vai ter muito baiano trabalhando, porque tem uma ligação próxima, tem Exu junto, tem médios, a casa tem as suas firmezas atuais, às vezes a casa é mais de caboclo, a casa é mais de marinheiro. Entre eles existe um trânsito muito liberado. É claro, nós como seres humanos binários, né, preto e branco, dia e noite, sol e chuva, bem e mal, a gente precisa entender as coisas de forma muito, né, duais, é muito binário, né, que nem um computadorzinho ali, né. Mas para a espiritualidade isso é muito mais vasto, é claro, não é que vai virar uma festa, mas por exemplo, nós temos hoje fundamentado giras mistas. Então se isso não tivesse validade, não poderiam vir várias entidades. Eu gosto de uma gira mista. Eu acho incrível. Na minha casa a gente fecha o ano, aliás. Incrível. Fica o convite aí, se você está ouvindo a Rádio Mirua e você é daqui de São Paulo, gira mista na nossa casa. A última do ano, dia 29 de novembro. Não sei se o programa vai antes do dia 29. Pensei que ia ser dia 29 de dezembro. Já a pessoa já vai de branco, né, com a vela e solta os fogos. Não, né? 29 de novembro, nós encerramos dessa forma. E a gente encerra de uma forma interessante. Cada ano muda. Tem anos que eu passo a lista. Tem ano que a gente fala, você vem o que você sentir. Tem ano que a gente faz sorteio. Papelzinho mesmo. Ó, baiano, você tira aí o que você vai trabalhar. Olha. Tem ano que o médium escolhe, que ele se voluntaria. Esse ano tá o médium voluntário. Tem o médium voluntário. Tem ano que o médium é coagido. Porque se liberar, todo mundo quer trazer Exu e Pombagira, né? Nem tanto na nossa casa. Eu acho que é capaz de não ter Exu na nossa casa. Na nossa casa o negócio é preto mesmo? velho, cara. Esse ano tá... eu sou fã de preto velho também. Esse ano tá o voluntário, né? A primeira pessoa se voluntária, é a primeira que levantou a mão. Tem o voluntário e o coagido, né? E aí a pessoa vai coagir o outro e vai falar, assim, eu quero trabalhar com preto velho, eu tô voluntário. Tá bom, você e quem mais? Eu e a mãe Priscila, mas Priscila não tem escolha. Entendi. Mas eu não tô nisso. Cara, se eu pudesse me voluntariar, cara, eu trabalharia com marinheiro o ano inteiro, cara. Porque assim, eu tenho uma ligação com o marinheiro de uns 6, 7 anos pra cá, é incrível. E até pela ligação que eu tenho da história. Então, marinheiro, baiano, é incrível, meu. Hoje eu tô com incrível na cabeça, não sei porquê. É que ele pôs um papel escrito incrível, acho que ele tá lendo. Incrível. Mas assim, é muito legal, cara, sem desmerecer nenhuma. Hoje, aquele medo que eu tinha do caboclo, claro, foi superado com o tempo. Uma coisa que uma coisa que é importante, né, pra quem, principalmente a médium novo que tá ouvindo esse programa, não se sinta PhD em incorporação, porque, não, já domino o preto velho, é tranquilo. Nunca... O ruim é sempre ter medo. Será que eu confio em mim? Mas também não seja o autossuficiente. Tipo, não, deixa comigo, pai lá. Deixa comigo, que preto velho eu domino. Quer que eu traga o quê? Pega o baralho do Yu-Gi-Oh! Escolhe aí que eu domino. Não é bem assim. A gente tem que... Isso é importante ter essa humildade pé no chão. Pega o baralho do Pokémon. A gente tem que pensar, isso eu falo muito quando eu falo com o pessoal do desenvolvimento. Cada gira ela é diferente da outra. Por mais que você tá lá 20 anos, o seu preto velho, o seu caboclo, cada gira ele vai vir, às vezes numa vibração. Eu brinco às vezes, né? Quando chega um mês de Ogum, que a Jurema às vezes vibra um pouco com Ogum, ela fica totalmente diferente. A energia dela, até na forma de incorporar, é diferente pra mim. É a Jurema. Só que ela tá numa energia diferente. Ela meio que deixa o Oxóssi manjar de lado e ela vibra muito forte em Ogum naquele momento. Então eu falo, vocês têm que se permitir pra sentir isso e não achar nisso que você falou, né? Não, eu já sei aqui a energia do meu preto velho. E às vezes a gente vai falar assim, eu acho que é outra entidade. Mas não, é a mesma entidade vibrando numa energia diferente. E isso é bem importante. Por exemplo, isso eu aprendi muito com o seu Pinga. O seu Pinga tinha muito disso. Eu aprendi, é meu padrinho, o seu Pinga. Eu falava assim, o seu Pinga é bipolar. Tinha dias que eu sentia o seu Pinga muito divertido. Não com todo o respeito da palavra, mas mais sorridente, mais leve. Em certos dias fechado, carrancudo, de poucas palavras. Sempre muito respeitoso, porque o seu Pinga-Fogo nesse ponto eu sempre respeitei demais. Ele sempre foi um lorde nesse ponto. Mas assim, poucas palavras, sisudo, não estamos aqui mais para trabalhar. E eu comecei a notar isso com preto velho, às vezes com criança, porque a gente não pode esquecer uma coisa, eles são espíritos, mas eles têm personalidade, eles têm sentimentos, eles têm anseios, são espíritos em evolução. Então isso também é importante, né? Às vezes entender que a sua entidade, mesmo, né? E isso é afinidade que você vai descobrindo com o trabalho. O seu Corcunda acontece incrível. Isso quando, por exemplo, o Exu Corcunda que eu trabalho, por mais que ele seja um Exu de Xangô, e muita gente
gente acha que ele é um Exu de encruzilhada, ele não é um Exu de encruzilhada. O seu corcunda é um Exu de cemitério. Aliás, os Exu de encruzilhada que eu tenho, eu tenho vários Exu de cemitério também, mesmo tendo um pavor e um fundo de cemitério. Por mim, ficaria com todos os cemitérios. Né? Mas o seu corcunda, ele sendo de Xangô e do cemitério, numa gira que seja uma gira ligada à encruzilhada, por exemplo, uma afirmação de Exu com uma vibração de Xangô no mês de Xangô, uma vibração de Exu no mês de Ogum, no mês de Oxóssi, seu corcunda nesses trabalhos, ele é mais falador. Agora, quando o seu corcunda vem numa gira, por exemplo, na festa de Obaluaê, que é ele que vem, ou num ritual de firmeza de Obaluaê, ou num ritual ligado às almas, o seu corcunda parece até outro Exu. Ele incorpora do mesmo jeito, ele tem a mesma voz, ele é a mesma entidade. Mas vem diferente. Só que ele é mais sisudo, ele é mais carrancudo. Por quê? É a vibração. Por exemplo, por mais que hoje tenha, tá? E isso é complicado, que a gente fala, tá? O caso do Exu Caveira. O Exu Caveira, nós temos vários Exus Caveiras que são mais extrovertidos, porque sim, existem a linha dos Caveiras que é mais ligada à encruzilhada. Mas, por exemplo, eu particularmente, eu não consigo imaginar um Exu Tata Caveira vindo, sambando, cantando, gritando, dando risada. Fazendo piada, né? Porque, pra mim, o arquétipo de Tata Muito mais Caveira sisudo, ainda é um né? Exu de alma, é igual um Exu do lodo. Sim. Um Exu mais sisudo, mais quieto, mais na dele. Então, isso é normal, porque os Exus de alma são mais fechados, né? Isso é da energia, isso é da vibração, acho que do trabalho. E da personalidade. A gente não pode esquecer que é um espírito que tá lá atrás. Eles têm desafios, eles têm anseios, eles têm preocupações. Sim, eles têm trabalhos que eles estão fazendo no espiritual. As pessoas às vezes têm que entender o seguinte: você não está incorporando um superpoder, você está incorporando um espírito com uma alta patente, porque ele não é lá à toa, ele não está lá como guia, entidade à toa, ele tem um grau hierárquico para aquilo, mas é um espírito que às vezes vai estar mais feliz, mais sisudo. Ele não vai chegar pro médico e falar: sabe, eu tinha umas metas para alcançar no plano espiritual e eu não alcancei, eu tô tão pé da vida com você, olha, hoje eu não tô... Ele não vai fazer isso, mas ele vai transparecer na parte energética, porque você está se conectando, e quando você se conecta, você não se conecta só com o arquétipo, você se conecta com a energia daquele espírito. Então, e isso é maravilhoso pro médium. Ele fala: caramba, Pai Léo, hoje estava diferente a entidade. E isso ele vai entender com o tempo, através do mental, tipo, hoje já tá mais pesado, hein? Isso é muito comum. Você tá recebendo, ele vem pra cumprimentar, você fala: hoje tá virado. Ele tá brabo. É muito comum, mas isso é incrível. Isso é incrível, tá na minha cabeça hoje. Saiu o seu Tira esse papel de perto dele. É incrível porque você tá começando a ter uma afinidade com a entidade. Isso é fantástico. Por Então, isso que nós estamos num eterno desenvolvimento. Exato. Por isso que não dá pra você chegar e falar assim: agora eu não preciso mais ir no desenvolvimento, agora eu não preciso mais ir na gira, eu sou médio desenvolvido. O cacete. Por exemplo, desenvolver não é uma equação, né, matemática. Não é exato. Eu tô com 18 anos de Umbanda. Tô gritando, mãe Priscila? Perdão. Nós nos empolgamos com a fazendo incorporação. sinal. Eu tenho 18 anos na Umbanda, tenho minha casa há 11. Faz o quê? Uns 2, 3 meses atrás que o meu boiadeiro falou quem ele foi, o nome dele. Aí. Até então, eu não sabia nada do seu laço de fogo. Ele falou isso pra mim agora. Eu não sei nada da Jurema até hoje, gente. Eu descobri o nome do boiadeiro não faz 6 meses. 18 anos, 19 anos, não. 99, 22 anos trabalhando. Fui descobrir agora. Isso na pandemia, no momento que eu menos tive incorporação. Então, olha como prova que essa afinidade não depende de incorporação, depende de entrega, sim, né? Mas aí a entrega e eu sentir. É isso. Eu falo, o médium que não se abre pra sentir, ele não vai, nunca vai incorporar. Porque primeiro você precisa sentir. Então, por isso que é necessário esses trabalhos de meditação, esses trabalhos de você trazer a entidade para aquela pessoa antes da incorporação. Então a gente faz às vezes alguns rituais, e isso a gente faz pouco tempo que a gente está fazendo essas práticas na nossa casa, porque a gente viu que é algo que é necessário. A gente viu que as turmas de desenvolvimento de hoje, elas estão vindo muito mais capacitadas, passando, né, por coisas que as outras não passavam. Então, assim, a gente vê que é necessário essa coisa de mostrar o sentir, né? Então, você que está no desenvolvimento mediúnico, sempre converse bastante com o seu dirigente, com a forma que ele trabalha, mas faça esse trabalho de sentir. No momento de você acender a vela, não acenda simplesmente a vela. Entregue para aquela entidade e fala: olha,
meu caboclo, minha cabocla, mesmo que não saiba o nome, que o nome pouco importa. Isso é legal a gente falar também depois do coisa que fica dentro do desenvolvimento. Qual será meu caboclo? Não sei o que. Não importa. Meu caboclo, minha cabocla, estou aqui, quero sentir a sua energia, e vai sentindo que ele vai te mostrar através daquela vela, através de outros sinais aí que eles vão dar. E aí é legal a gente falar, que eu falei agora do nome, que às vezes atrapalha muito o desenvolvimento mediúnico do médium querendo saber o seu orixá, o nome da sua entidade, e às vezes ele ponto riscado, a história. E às vezes ele se perde nesse caminho, porque ele pula etapas, né? E tem a etapa, o momento certo de você saber o nome daquela entidade, enfim. No começo você quer incorporar. Você quer saber como que você incorporou, você quer saber o nome. Quando você começou a incorporar, a sentir os primeiros tremores, aí você quer saber qual é o nome. Aí quando você descobre o nome, você quer saber qual é o trabalho e qual é a falange. E quais os elementos que ele usa primeiro. E o ponto que ele vai riscar. Aí quando ele usa o elemento, qual é o ponto que ele vai riscar. E aí... a história da entidade. Você quer saber a história da entidade. E aí quando você descobre tudo isso, você descobre que isso não muda vale nada. É normal, todos nós passamos por isso. Mas vale a entidade, né? A entidade, o orixá, isso vale para uma incorporação, para uma oferenda, para uma simples velhinha de anjo de guarda. A espiritualidade, ela enxerga a tua verdade. Ela não vai enxergar o teu interesse. Claro, eu não estou aqui querendo dizer que eu não tive ansiedade para querer incorporar. Todos claro. Quantas vezes eu não virei pro Congá e revoltadinho, médium tonto, falava assim, se não começar a sentir tremor, eu não venho mais. Você acha que a espiritualidade se preocupou? Nossa, era bem chato, hein? Com o Hellis, Rodrigo? Tipo, Rodrigo, nesse baixa momento a sua bola. entidade pega, desencapa um fio 220 e dá na bunda do Rodrigo. Toma, então. Sente o tremorzinho. Você quer tremer, treme. Assim, quem é você, né, o cristalzinho de Aruanda, pra querer exigir alguma coisa? Mas ele enxerga a tua verdade. Claro, você não vai entrar ali, uma irmã Dulce, pega aí um avatar aí iluminado, Chico Xavier. Mas o Chico teve dificuldade pra saber o nome do Emmanuel. Também. Isso é descrito em livros. E quanto tempo ele perguntava pro Emmanuel? O Emmanuel não falava. Divaldo Franco. Demorou Divaldo. 30 anos. Qual é o nome? O nome não importa. 30 anos pra conhecer a irmã Joana de Ângeles. Me chama de espírito amigo. Ela ficou anos falando. 30 anos, o Divaldo, meus irmãos. E ele deixou de fazer o trabalho? Nunca. O que ela falava? O importante é o trabalho. Então, por exemplo, você médium que estiver lá, e eu falo por experiência própria, meu irmão e minha irmã que estiver ouvindo isso. Se você chegar no terreiro e ficar só, eu quero saber quem é, eu estou aqui me doando por você. Pare com chantagem emocional com a entidade. Você não está lá para descobrir o nome da entidade, você está lá para ser mais um elo da corrente. Quando você esquece de perguntar os mimizentos do que você quer fazer e entender que você faz parte de um trabalho, a entidade fala, agora eu vou começar a mostrar um pouquinho quem sou eu. Isso é incrível. Eu recebo, sem brincadeira, devo receber umas 10 mensagens por dia só sobre esse assunto. Quem é minha entidade? Qual é a minha entidade? Qual é a minha entidade? Pai Léo, estou entrando na Umbanda agora. Ou então, eu vou te falar, só fazendo um parênteses, pior do que isso é aquele cara que me manda assim: Pai Léo, meu caboclo se apresentou como Caboclo Mata Verde. Eu queria saber qual é a falange que ele trabalha, qual é a cor que ele utiliza e normalmente os elementos que ele vai trabalhar. E o ponto riscado, se possível. Sabe, outro dia o meu filho de santo, né, o Bruno, que sempre até nos ouve, ele me mandou, né, porque ele trabalha com um Exu, até um Exu que não é tão falado, né, que eu não tenho problema nenhum de falar, que é o Seu Caminho na Loa. E aí ele me mandou essa mensagem, aí falou pra mim, pai, eu tô procurando aqui no Google. A história dele. Caramba, cara, você não acha nada desse Exu. Graças a Deus e graças a Exu. A minha resposta pra ele foi assim: que bom. Ainda bem então, Bruno, porque aí é certeza que você não vai ficar contaminado e ele vai poder falar o que ele quiser pra você. E vamos falar a verdade? De que adianta, por exemplo, eu vou procurar a história do Seu Pimenta. Seu Pimenta foi um rei na Suméria. Aí ele vira pra você e fala assim, legal, isso vale de quê na hora que eu estiver atendendo alguém? Sim. Ele pode simplesmente contar uma história subjetiva pra uma pessoa. Ele não vai chegar lá e fazer autoexaltação, sabe? Eu fui rei e caí, e depois que eu caí, eu aprendi. Ele tá pouco preocupado com isso. Ele, é claro, o fundamento de ponto e nome, as entidades sabem que vão passar, porque é quase que uma validade de que aquele médium tá pronto. Então a entidade fala, pronto assim,
pronto, habilitado a começar a fazer um tipo de trabalho com um pouco mais de responsabilidade. A entidade viu naquele médium verdade, então ela fala, eu vou mostrar um pouquinho de quem sou eu. Mas na hora que alguém for atender, o médium vai riscar o ponto na frente, olha aqui, ó, sou eu aqui, ó. Sou eu. Meu nome é... A pessoa fala assim, eu não sei nem o que é Exu, eu tô vindo tomar um passe aqui. Sabe que... A pessoa só quer ouvir uma boa nova. Então, assim, o médium tem que parar um pouco com isso. Isso vai vir no momento certo. Olha, gente, eu passei por isso. Vou até falar, porque eu passei por isso sobre a Jurema da Praia. Quando a Jurema deu o nome, há anos atrás, não tinha internet, muita informação na internet. E eu ficava Já tinha pensando, o blog do Pai Léo. eu ficava pensando, mas não tinha sobre Jurema da Praia. Não tinha. Aí eu falava assim, gente, Jurema da Praia, isso deve estar na minha cabeça, não deve existir esse nome, Jurema da Praia. Aí quando eu coloquei no famoso Google, apareceu O Templo Estrela do Oriente, Cabocla Jurema da Praia, dos nossos queridos aí, pai Luiz Fernando e mãe Flávia. Eu conheci eles e fiquei fascinada em tudo deles, porque foi o único lugar que eu ouvi e falei, nossa, não é da minha cabeça, não tô louca. Existe outra Jurema da Praia lá no Rio de Janeiro. Mas então... já pensou se não tivesse nenhuma Jurema da Praia, você iria falar, sou louca. Sou louca. Né? Mas você sabe que o que eu ia contar é que eu tenho uma entidade específica que nunca foi índio. Nunca. E baixa como um caboclo. E aí um belo dia numa consulta, tá lá, a pessoa falou, não lembro qual foi o assunto, e aí ele falou assim, olha, você sabe que você me falando isso me lembra muito quando eu era encarnado. Porque na minha aldeia, e começou, e falou, cara, mas deu um ensinamento pra mulher maravilhoso. Baixou A Vilas mulher- Boas ali, a aqueles mulher- irmãos Vilas Boas da A Amazônia. mulher Né? até chorou. Falou, Porque "Nossa." na minha aldeia, uma das coisas mais importantes era o valor do ser humano. Porque nós tínhamos um ritual. Porque a mulher até chorou. Agradeceu a mulher e foi embora. Aí eu, né? Falou, pai, Falei assim, peraí, meu pai, só me desculpe, mas que história é essa? o senhor sempre falou pra mim que o senhor nunca foi índio. E aí? E o senhor tá contando isso. O senhor foi índio, alguma coisa? Ele falou, não, acabei de inventar essa história. Eu falei, pai, mas... Ele falou, ela não vai saber, filho, isso é verdade, isso é mentira, o importante é a mensagem. Mas ele fez uma parábola. Jesus Sim, fazia isso. então, naquele Jesus momento- contava as parábolas para as pessoas entenderem. Naquele Era momento ele exatamente. falou, não, vou criar uma história pra dar um E ensinamento. com certeza, para aquela pessoa, fez muito mais sentido ele contar uma história onde ela não fosse a responsável pelo enredo, porque a gente sabe que a entidade nunca vai meter a mão na tua ferida, né? Você nunca vai ter uma entidade falando, você é errada, você precisa melhorar. A A não entidade... ser que seja um caboclo de Xangô. Mas assim, mesmo assim, a entidade não vai meter a mão na verdade, ferida, ela é não vai te julgar. Ela vai ser incisiva muitas vezes. Mas ele já te coloca num contexto diferente. Ele mostrou ele como personagem principal, e aí ele, usando ele como personagem principal, A ele pode ter analogia, falado, né? eu tive que tomar vergonha na cara, eu tive que crescer. Aí ele pode ser justo e duro, mas não foi direto pra pessoa. Mas aquilo funciona. Então eles são incríveis. E assim, e a gente às vezes se preocupa com o nome. A hora que tiver que vir o nome, eles vão dar o nome. E outra coisa importante que eu sempre falo pra todo mundo, quanto mais você quiser saber o nome, quanto mais você quiser saber o ponto riscado, quanto mais mimimi você Mais quiser eles não fazer, vão dar. mais você vai ficar esperando. Porque eles não trabalham com chantagem. Não é assim. Eles vão ver em você a verdade. E até pra fechar, um colega meu, que ele é cambono na casa, a entidade desenvolvia ele sem que ele incorporasse. Então ela dava um papelzinho, eu falava pra ele mentalizar a entidade que estava ao lado pra doar luz, pegava uma ervinha, faz uma oração nessa erva aqui, ó, de frente pro congá, e coloca o nome da pessoa em cima, e esse menino começou a desenvolver sem focar na incorporação. Quando ele foi ver, ele começou a incorporar pela naturalidade do processo, e isso é incrível. Eu vou sonhar com incrível hoje, gente. Incrível! Bom, nós vamos agora ouvir mais um pontinho e aí a gente volta com os nossos quadros, Aliás- respondendo as perguntas. Pergunta polêmica hoje, hein? Aliás, lembrando que já preparem as águas aí, que tem o nosso momento juntos em oração pra imantar as águas da semana. Já vai lá nesse momento até a cozinha. Normalmente os pontos, vou contar pra vocês que quase ninguém sabe, mas os pontos normalmente é 5 minutos que a gente guarda de pontos, né? Que a gente também aproveita isso pra tomar uma água aqui. Então, vai lá, pega a sua água e já coloca e ouva aí Ouçam. este ponto maravilhoso. Ouva. Até mais. Até já. Oxalá, meu pai. Eu acredito sim, não falem mal da Umbanda perto de mim. Eu acredito sim. Não fale mal da Umbanda perto de mim.
noite o galo cantou. Só com 3 palavras todo o mal que eu tinha o vento levou. Levou, levou, levou. Agradeça a Umbanda me salvou. Levou, levou, levou. Agradeça a Umbanda me salvou. Eu acredito sim, não falem mal da Umbanda perto de mim. Eu acredito sim, não falem mal da Umbanda perto de mim. Tava desempregado, sem dinheiro pra comer. Eu não tinha saúde, nem remédio pra beber. Hoje tenho emprego, dinheiro, saúde, feliz eu estou. Só com 3 palavras todo o mal que eu tinha o vento levou. Levou, levou, levou. Agradeça a Umbanda me salvou. Levou, levou, levou. Agradeça a Umbanda me salvou. Sem dinheiro pra comer, eu não tinha saúde, nem remédio pra beber. Hoje tenho emprego, dinheiro, saúde, feliz eu estou. Só com 3 palavras todo o mal que eu tinha o vento levou. Levou, levou, levou. Agradeço a Umbanda me salvou. Levou, levou, levou. Agradeço a Umbanda me salvou. Levou, levou, levou. Agradeço a Umbanda me salvou. Já que você deu licença pra esse nego falar, não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Vamos rebolar a caçanja, rebolar a caçanja. Nego velho vem de longe, minha crença tem estrada. Uso, exijo respeito, a sua voz é uma criada. Não seja tão leviano, respeite minha Ruanda. Em quase 5.000 anos de existência, minha banda. E às vezes corações que creem em Deus são mais duros que o jadeu, e jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses iorubás. Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são archotes que clareiam. Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são archotes que clareiam. Um canto da casa quem com fervor procura ajuda. Tem o archote de Buda pra iluminar sua fé. Lá onde a terra pouco verdeia, pra não se perder na areia, tem que ter lá na candeia a chama de Maomé. Essa nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são archotes que clareiam. Essa nossa terra é uma casa na aldeia.
religiões na terra são achós que clareiam. Mas a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são achós que clareiam. Mas a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são achós que clareiam. Só para dar os devidos créditos, né? Noriel Vilela cantando Acredito Sim, né? Uma música dos anos 70 que ele fez para Umbanda. E terminando com o Alabê de Jerusalém, né? A primeira ópera negra que nós tivemos no Brasil, o grande Altair Veloso, cantando uma música que se chama Os Intolerantes, que é uma resposta, né? Ele Lindo. dá essa resposta para as pessoas que falam que como que um preto velho pode saudar Jesus Cristo? E aí ele incrível, responde dessa Assistam, forma. tem no YouTube trechos desse inteira no espetáculo, é muito bonito. Eu gosto muito da frase, né, que é o refrão: religiões na terra são archotes que clareiam. E o ensinamento é: um archote até clareia um certo espaço. Agora, quando todas as religiões se juntam, todos os archotes clareiam muito maior. Então, fica aí essa pequena paulada na sua cara desse preto velho, porque é isso que ele nos faz quando ele nos ensina isso. Né? Mostrando de forma muito doce, sutil, o quanto que a gente ainda é pequeno, né? Dessa forma doce e sutil de um preto velho, toma esse tapa na cara da nossa sociedade, de todos nós. Mas o ponto de preto velho já dá esse exemplo, né? Preto velho não carrega sobermia, né? E é o que nós temos de A a Z, de mim até a última pessoa que estiver ouvindo isso nos confins do universo. Todos nós temos um grau de sobermia. E é o que faz nós entrarmos nas nossas sombras, né? Aí Exu vem, ri da nossa cara, e a gente fala: nossa, Exu, como o senhor é grosso comigo. Ele fala: eu só tô refletindo a sua pequenez. Então, a vida é simples, a gente que complica, né? Só me explica viver de uma forma mais tranquila, que não dá, né? Mas a gente chega lá, né? Olha, eu tô incrível hoje. É o nosso filósofo. Hoje eu estou incrível. Rodrigo é o nosso Hoje ele filósofo. Vamos para as nossas. Queria agradecer ao Leandro Carnal, que está aqui incorporado hoje comigo. Mentira. Nossas perguntinhas. Nossas perguntas, que hoje vai começar com quem? Com o Pai Léo. Porra. Vou fechar o olho. Tan, 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 tan. Vou na cor de bege. Creme. Creme, um sorvete de creme. Com passas. Pergunta do pai Sandro Luiz: Ó, salve, Pai Sandro. por que você está dentro da sua religião hoje? Hoje eu estou dentro da minha religião porque eu amo a minha religião. Nós tivemos um encontro, né? Já faz até algum tempo este encontro, que foi no dia 15 de novembro. E, cara, eu chorei umas 4 vezes no encontro. Eu chorei quando o Pai Cachoeira veio, eu chorei quando a Maria Mulambo veio, eu chorei quando estava firmando Congá, eu chorei quando estava homenageando a Umbanda. Eu ainda me pego me emocionando de ver algumas coisas. Eu, quando vejo uma festa de Iemanjá, eu me emociono ainda. Não na minha, na dos outros. Eu lembro até hoje, né? Isso é até interessante falar. E olha, eu nem imaginaria que depois eu viria a conhecer através da internet. Mas eu me lembro de uma festa de Iemanjá que eu passei quase a madrugada inteira assistindo o trabalho inteiro da tenda Santa Rita. E era o Pai Edson. O Pai Edson Ludogero na frente da casa. E eu lembro de ficar vendo ele trabalhar, porque o Pai Edson ele trabalha de uma forma linda. E eu lembro, eu chorei de ver, eu nem sei do que ele estava incorporado, não sei qual era a gira na época, não lembro, mas não sei o nome da entidade, mas aquilo me emocionava. Então, ainda, o que me faz estar na Umbanda hoje é o amor que eu sinto por cada pedacinho. Eu acho muito louco as velas, as guias. Isso ainda me move, esse amor que eu tenho pela Umbanda. E Baiana Josefa, que aumentou no dia 15 de novembro. É isso aí, salve Baiana Josefa. Querida, que se você ainda não sabe, vai lá no nosso canal que nós temos uma conversa tremenda com a tia Cris, que vai participou ter do nessa Saravá sexta, Podcast, amanhã vai né? ter. Então, assiste que vai ser
maravilhoso. É incrível. Certo? Minha mãe de santo não é sempre retórica, mas eu aprendi muito com aquela senhorinha, que eu sou muito grato, e ela falava isso mesmo. O dia que você entrar na Umbanda, o dia que você entrar numa gira, já sendo médium, não se emocionar, não sentir aquele arrepio, ou não sentir até aquele frio na barriga, tipo, nossa, responsabilidade. Se você não sentir mais isso, virou automático, esquece. Ela virou algo corriqueiro na sua vida. A Umbanda não é para ser vivida de forma automática. Então é mais ou menos isso. Agora vou eu. Pegou a mesma. De olho fechado, ele pegou a mesma. Aí não vale, aí não dá, né? Ah, podia ser. Amarelo? Amarelo terra, esse. Amarelo terra, hein? Esse é mais escurinho. Pergunta de... Sidney Simples Axé. Sidney Simples Axé. O quanto você mudou depois de ser da sua religião? Muito. Primeiro que eu deixei de ser um tonto, arrogante, achava que sabia tudo, porque, como eu disse, eu vim do kardecismo. Você não é um super médium. Que eu não sou um super médium. E também não é aquela coisa, eu não tinha a arrogância, mas eu achava que já o que eu sabia era suficiente. E a Umbanda começou a me... E eu tinha, claro que por naturalidade, um preconceito. Pra que acender vela? Pra que erva? Tá tudo no mental. E de fato está tudo no mental. Mas esse mental tem o poder de ativar o elemental. E eu não entendia isso na Umbanda. E é claro, a Umbanda não é a 7ª maravilha do mundo no sentido de solução de problemas. A Umbanda é uma das grandes maravilhas que são as religiões. Então você vai conseguir êxito e ter graça, libertação, descarrego, limpeza em diversos segmentos religiosos, porque os espíritos não olham as placas. Nós é que nos limitamos às placas. Mas a Umbanda me ensinou a dar muito mais validade ao simples, e isso é uma palavra do Pai Benedito. E aí eu falo, eu aprendi a ser simples e não simplório. O simples é o objetivo. Eu preciso encarar aquilo? Eu vou fazer, ponto final. Eu preciso entender que eu preciso melhorar? Eu vou fazer, ponto final. Aquela oferenda tem um porquê de existir? Faça com fé que vai ter resultado, mas faça com o teu pensamento ativo. O simplório é o que usa a muleta para arranjar desculpa. Eu mereço. A vida é assim. Então ela me mostrou que ser simples é ser tremendamente complexo na vida, né? Então, é isso aí. Sou outro cara depois que eu conheci a Umbanda, de verdade. Vamos lá, vou na minha bolinha aqui. Pra quem não sabe, né, esse quadro das... De onde são surgidas essas perguntas? É do Saravá Podcast, no canal Umbanda Reino da Paz. Todas as sextas-feiras. Esse quadro, né? Esse quadro. Mas tem vídeo todo dia. Todo dia, lá no canal Umbanda Reino da Paz. Uma coisinha de Omolu, hein? Omolu foi no Black total. É Black Friday. Por isso. Só é feito, né? Foi agora, né? Não, vai ser ainda, né? Não, já foi dia 26. Gostei. A pergunta da minha grande amiga Eliette Sobral. O que aconteceu na sua vida para você acreditar na Umbanda? Boa pergunta. Bom, eu sempre acreditei na Umbanda, mas o que foi meu ápice de acreditar na espiritualidade foi num dia de Cosme e Damião, onde eu tinha um cachorrinho que estava doente. Aí foi quando eu descobri que a Clarinha trabalhava com os animais. E eu tava no desenvolvimento ainda. E aí eu pedi para que aquele meu cachorrinho, que ele tava com sinomose, ele tinha parado de andar, e eu falei que se existisse espiritualidade, que eles me dessem um sinal. Eu estava tomando meu café da manhã, e aí de repente eu olho pro meu lado, meu cachorrinho me dá uns 5 passinhos assim e cai. Aí daquela forma eu entendi que ali tinha a energia da Umbanda, que ali tinha a energia dos herês, porque era dia de Cosme e Damião. E aí eu comecei a aumentar cada vez mais minha fé. Então foi quando me despertou totalmente, falou, opa, realmente existe espiritualidade, por mais que eu soubesse que existisse, que eu já tinha tido outras provas. Mas foi quando me despertou realmente o grande amor ali por Cosme e Damião e pela Umbanda. Que lindo. Incrível, né? Incrível. E agora então vamos para nossa pergunta polêmica, Tia. Pergunta polêmica. Linda essa voz, né? Ai, adoro. Quem é que vai responder a pergunta polêmica? Vamos sortear, porque todo mundo já respondeu uma vez. Vamos tirar 2 ou 1? 2 ou 1. Mãe Priscila responde. Tira aí, Mãe Priscila. Aqui tiver com preto junto. Ixi, eu não tô enxergando. Aí, vermelho e preto. De vermelho e preto. Meio da claro noite. Aí. Salve, Dona Maria Padilha. Fazer o que, né? De colar de conta. Bebida alcoólica é necessária? Não. Pra mim não é. Eu acho que a bebida, ela não tem a necessidade de ingerir a bebida.
Eu não vejo. Às vezes a entidade ela pode utilizar como uma limpeza, algo assim, mas esses exageros de uma entidade beber uma garrafa inteira numa gira, metade de uma garrafa, pra mim, da forma que eu aprendi, eu não vejo como necessário. Nesse momento caiu pra 2 e o cara que tá vendo. Não, mas é a forma que eu aprendi. E eu acho assim, eu trabalho até hoje, eu nunca trabalhei ingerindo bebida e minhas entidades trabalham normalmente. Às vezes a entidade pede pra usar a bebida num ponto, mas essa coisa de usar, de beber, e tem algumas médios que extrapolam, que você depois a entidade vai embora e você vê que o médio tá alcoolizado, né? E se esse médium for pego num bafômetro, né? A culpa vai falar o quê? Foi da entidade? Mas a entidade leva. Cuidado. Até que ponto? Dependendo do seu grau de mediunidade, ela não leva, porque existe uma confusão muito grande em cima disso. Existem os médios de efeitos físicos que têm uma grande quantidade de ectoplasma que transmutam essa energia. Vide que nós temos médios de antigamente que viravam 2, 3 garrafas e nem hálito ficava. Eu já presenciei médiums, já na casa, eu era Cambone. O Exu chegou e falou assim: bebe um gole da minha marafa. Pessoal, desculpa, eu não bebo pinga. Ele mirongou, é água. A pessoa cheirou, era água. Sim. Ele deu pra eu experimentar. Voltou o marafa. Então, mas eu vi isso. Aí você fala, caramba. Mas, assim, é um médios de efeitos físicos, mas existem casos e casos. É raríssimo, eu concordo. Porque existe a necessidade, às vezes, da entidade usar aquela bebida que ele tá manipulando. Oi, Priscila. Metralhando. Pra ela manipular algo naquela pessoa. Existe. E não tem problema nenhum. Mas eu acho que existem muitos exageros. Às vezes você vai num terreiro, alguma coisa, e você vê aquela garrafa ali pela metade e o médico tá bebendo, e você fala, mas qual é o fundamento daquele tá bebendo? Porque às vezes a entidade só tá bebendo. Sim. Ela não tá manipulando pra ninguém, ela às vezes não tá dando consulta pra ninguém. E aí eu tenho uma coisa meio assim com a bebida. Eu aprendi dessa forma, onde eu desenvolvi também, não usava bebida. Usava em dia de festa, mas era algo muito pequeno e só pra médios mais desenvolvidos. Então... Você sabe que na nossa casa não usa bebida alcoólica. Aí você vai perguntar pra mim, de quem é essa resolução? Sabe de quem é? Do Exu Corcunda. O Exu Corcunda não gosta de usar bebida alcoólica. Ele já usou um uísque às vezes, um vinho, mas ele não gosta. Às vezes eu tenho uma entidade minha que sempre que ele vem, ele pede a autorização pro Corcunda, que é o meu Exu Mirim. E ele gosta de tomar uísque com pinga. É uma coisa... Eu não gosto de uísque, não gosto nada disso. Mas ele bebe ali uns 3 golinhos e põe no ponto. Bica, né? Mas sempre ele tem. Às vezes ele já bebeu um pouco a mais, porque era necessário para algum tipo de trabalho, mas é uma das entidades que sempre pede. A maioria das minhas outras entidades ou trabalha com a água, né? Ou trabalha, às vezes, pega ali a pinga, alguma coisa e põe no ponto, né? Mas assim, nem a minha pomba gira, o Exu, o seu 7, utiliza. Então, assim, eu acho que existem outros meios de trabalho, sim. Eu acho que até pode ser normal, desde que isso. Na casa que eu trabalhava era menos de 2 dedos. E se precisasse de mais, tinha que comprovar. Às vezes pedia comprovava quanto? Como? Por exemplo, eu vou trabalhar especificamente para aquela pessoa, mas assim, não vou beber, vou ter que trabalhar mais nas mãos, vou passar mais em mim, nem para a pessoa ficar cheirando pinga, normalmente, e na grande maioria das vezes ele falou assim, deixa um cheio e põe na firmeza. Então era assim. Mas cada casa, com a sua casa, com todo exagero, tem que tomar cuidado. Em 1 minuto, e tabagismo, precisa ainda? Depende também. Eu acho que também existem exageros. Infelizmente, a gente sabe que existe exagero de tudo na Umbanda, né? Então... O pai João, o cachimbo dele é 2 horas ali acesinho, cara. Se reclamar do cachimbo dele, fica brabo. Tem entidades, assim, é difícil eu falar porque eu tenho entidades... A avó Ana mesmo não fuma. A Piedade também não fuma. Então, assim, a maioria das minhas entidades não fumam. Quem fuma? A Padilha. A Padilha, ela fuma por gira mais de 10 cigarros. Mas ela manipula aquilo. Sim. E aí você vai falar, sou eu? Não, porque eu odeio aquilo ali. E realmente eu estou incorporada. Porque se eu fosse eu mesma, eu não ia pegar aquele cigarro. Gozado que eu já notei o seguinte, pelo menos... Como na casa que a gente trabalhava não se escolhe, né? Não vem aquela consulta tradicional, dependendo da pessoa ele acendia.
Não era toda hora. Então, às vezes estava lá, dependendo de alguma pessoa, ele vinha, A da Jurema é assim. baforava, tal, ia. Aí numa festa ele pitava ali um cachimbo, mas às vezes mais para trabalhar minha energia mesmo. Mas não é que ele precisava fumar, ele usava naquela pessoa. A Piedade faz muito isso comigo. Ela não fuma nem trabalho, mas às vezes quando é alguma afirmação, alguma coisa que é pra mim, ela utiliza o fumo pra fazer algum tipo de limpeza, descarrego. Então, assim, é difícil ver. Se você vê ela numa gira com coisa, é porque ela tá fazendo algum trabalho, mas não... É porque a erva tabaco, muitas vezes, o Preto Velho trabalhou só passando na mão, já misturando na pinga e passando na mão, botando na sola de uma pessoa. Né? Os pretos velhos têm a arruda, o guiné, enfim. Sim, mas assim, tudo tem que tomar cuidado com o médium. Por exemplo, esse médium, ele é tabagista. Tudo em excesso, né? Ele tem problema de pulmão. Esse médium, a entidade vai respeitar, ela vai manipular de outra forma. O médium toma algum remédio que não pode tomar bebida, então a entidade precisa. Bebida ou tabaco, enfim. Ou o médium foi alcoólatra, né? Existem muitas perguntas sobre isso. Ou consulente alcoólatra, e aí o Exu fez promessa, ali, né? A minha tia fez uma promessa que ela ficou, acho que 7 anos sem tomar refrigerante. A Terezinha, quando via, tomava água. Aí eu Terezinha, mas você não quer Guaraná? Eu até queria, mas eu vou respeitar a promessa dela. Às vezes a gente levava um suco, alguma coisinha pra ficar mais doce, mas ela tomava água. A entidade sempre vai arranjar um jeito de trabalhar. E ela não vai deixar de trabalhar por causa de determinado alimento. De alguma forma ela dá um jeito. É isso aí. Falando em trabalho, vamos pro nosso momento de oração? Vamos pro nosso momento em oração. E hoje, com a oração, qual? Prece de Caritas. Caritas é o quê? Caridade. A gente falou tanto do desenvolvimento mediúnico, e o primeiro passo do desenvolvimento mediúnico é ler a prece de Caritas. É o amor, né? Caritas é a prece do amor, né? Muito bonito, né? E cultivar a caridade, que é o primeiro passo de um médium. Faça a caridade não só no terreiro, mas sim fora. E importante, isso não é uma oração kardecista. Isso é uma oração espiritual. E de grande força espiritual. Então, por isso que eu falo, então, reza Pai Nosso, você é um bandista católico, não importa, eu posso rezar ali um trecho de um trecho da Seixonoye, não importa, a Umbanda ela é inclusiva, se ali tiver verdade, não é isso que vai diminuir ou potencializar o teu trabalho, e sim a intenção daquilo, né? É isso aí, então vamos para o nosso momento de oração. Momento de oração. Juntos em oração. Juntos em oração. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Em um só coração, em um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e poderosa imagem. Que assim seja. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Oxalá, em agradecimento por mais um dia, em agradecimento por mais uma noite, em agradecimento por todos nós umbandistas estarmos aqui neste momento, lembrando daqueles que se foram, daqueles que já não estão mais entre nós, aqueles que foram
levados ao plano espiritual através da pandemia. Lembrando também de todas as famílias que perderam seus entes queridos, pedindo que todas as entidades possam, de uma certa maneira, dar o conforto a essas famílias. Mas, acima de tudo, agradecer por todos nós que estamos aqui encarnados, vivos, com saúde, que nós possamos continuar trilhando o nosso caminho do meio, o caminho da Umbanda, o caminho da luz, o caminho da evolução espiritual, sendo agraciados por nosso Pai Oxalá, por todos os orixás, por todas as entidades. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por mais uma noite. Vamos colocar as mãos sobre a água e pedir que essa água seja imantada e colocar as energias de cura de toda a espiritualidade, de todos os caboclos, pretos velhos e crianças. Que possamos, através do nosso desenvolvimento mediúnico, levar sempre a sabedoria do preto velho, a disciplina do caboclo e a alegria dos nossos herês. Que toda a energia de luz, de amor, de paz dessas entidades façam parte da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, e que possamos, através dessa água que está sendo imantada neste momento, receber o remédio necessário, a energia necessária para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Que assim seja e assim será sempre, meu Pai, graças a Deus. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de beba que tem fé, nós